Vocês já sabem com quem eu estou, porque estamos na internet, diferente da televisão, não dá para esconder, se bem que tem chamada na televisão também, né? Todo mundo vai saber. Eu estou com o professor Baitello. Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o convite. Raul, muito obrigado. O privilégio aqui. Primeiro, o profissional que você é, e depois, você é o filho do, meu Deus do céu, Ferreira Neto, que eu assisti. Lógico, eu não era muito mais novo, eu tenho 48 anos hoje, mas eu sempre fui fã dele. É um privilégio, estou até emocionado de estar com você. Legal, obrigado, viu? É uma obrigado honra mesmo. para mim ouvir Obrigado. isso e fico muito feliz mesmo. Tenho certeza que Ferreira Neto está nos assistindo lá de cima e muito feliz, com certeza, por nós. Posso agradecer uma coisa já? Lógico. Olha só, porcelaneca, adorei isso ó. aqui, obrigado, viu? Que é isso. Amei isso aqui, olha que legal, tá no meu nome, tem aqui, programa Raul Ferreira Neto e meu nome aqui, obrigado pelo carinho, isso, viu? Que obrigado é isso, com o mesmo. maior prazer. Professor, tem muita coisa que eu tenho curiosidade para te perguntar. Vamos lá. Difícil dizer vamos começar do começo, mas vamos tentar. Hipnólogo. Essa é a pergunta clichê, essa é a pergunta que a maioria das pessoas faz para você, porque nessa pauta de hoje a gente vai abordar muito sobre o poder da mente, a prosperidade, como que a gente vai programar ou reprogramar o cérebro. Mas eu queria começar por entender a questão do hipnólogo. Como é que funciona exatamente a questão de hipnotizar? Porque existe essa questão assim, eu vou colocar um pêndulo na sua frente, você vai vidrar os olhos e você vai fazer tudo que eu quero até eu estalar os dedos. É isso? Sim, eu vou te contar a questão do pêndulo, você vai ficar assim, estupefato, porque o pêndulo, ele era uma coisa que eu vou contar daqui a pouco. O que é o hipnólogo? Existem 3 denominações, que é o hipnotista, que é aquele que faz a hipnose de palco, faz aquelas brincadeiras. Existe o hipnólogo, que é o que atende a pessoa, que faz a hipnose com ela, clínica. Existe o hipnólogo clínico. O hipnólogo clínico é o estudioso em hipnose e faz clínica. O hipnólogo, ele estuda hipnose, mas não é aquele estudioso, pesquisador, mas ele faz hipnose que ele aprendeu. E o hipnotista é aquele que faz a micagem no palco, que faz as pessoas imitarem galinha e tal. Aquilo é verdade, né? Comer uma cebola achando que é maçã, isso existe. E conseguem condicionar mesmo o cérebro para que isso seja assim, legítimo? Vamos pegar uma plateia de 100 pessoas. Pelo menos 60% daquelas pessoas são mais suscetíveis à hipnose. É assim, a pessoa sabe o que está fazendo no palco, né? E eu refuto isso, eu acho que é desnecessário, mas para te explicar a técnica, isso funciona mesmo. Ela é mais suscetível, então ela faz. Eu falo assim, olha, eu não, mas os hipnotistas, né? Você vai tocar um violino, aí ela fica assim. Ela sabe o que está fazendo, mas é irresistível. E aí, são pessoas mais suscetíveis, menos suscetíveis. E o que faz a pessoa ser mais ou menos suscetível? Então, não há uma explicação ainda para isso, né? Mas assim, uma das explicações mais plausíveis é quando a pessoa está num frenesi, ou seja, eu vejo lá, eu estou num público de 100 pessoas, mas eu vejo um público de 100 pessoas e eu vejo 10 serem hipnotizadas. Aquela que é mais suscetível, por natureza, vai também ser hipnotizada. Mas tem gente que, lembra aquela brincadeira? Pega as mãos, você já viu hipnotista fazendo isso? Então, você não consegue separar. Não consegue separar, e não consegue mesmo. Mas 60% não consegue, os outros 40% soltam, não acontece nada. Entendi. Mas é isso. Mas não, a hipnose não deveria ser usada para isso, né? A hipnose não é usada, um show, né? Tanto Raul, que hoje eu faço uma hipnose super moderna. Super moderna. Não tem transe hipnótico, faço conversa hipnótica. Certo. Você entra na mente da pessoa de uma maneira construtiva. Exatamente. Claro, usando uma técnica, né, que eu desenvolvi há algum tempo, mas assim, eu posso fazer uma conversa hipnótica com você agora sem você perceber. E você fala, nossa, eu não sabia daquilo, né? Ou seja, mas as pessoas que me procuram, eu sou especialista em prosperidade, e prosperidade é tudo, né? Não é só ter dinheiro, não. Prosperidade é ter uma família legal, eu sei que você tem uma família linda, tal. Isso é prosperidade. Mas quando você diz, desculpe, quando você diz que você conseguiria, nesse momento, fazer uma... É pela conversa, mas a pessoa, ela entraria num hiperfoco com você e esqueceria do entorno? Como é que é isso que eu quero entender? Não. O hiperfoco seria aquela hipnose tradicional, onde ela relaxa e fecha os olhos. Tá? Esse é o hiperfoco, ou seja, hiperfoco na minha voz. Tá? Que é a matéria-prima do hipnólogo. O que eu faço é assim, conversar com a mente subconsciente, distraindo a mente consciente. Eu vou te dar um exemplo. A pessoa chega para mim e fala, eu não consigo prosperar, minha vida está travada, eu ganho, eu perco, dou um passo para frente, 10 para trás, palavra delas. Aí eu começo a conversar com ela, que eu chamo de hipnoanálise, o primeiro atendimento,
E eu faço uma pergunta para distrair a mente consciente e uma pergunta para entrar na mente subconsciente. Vou dar um exemplo. Por exemplo, tô falando com você, Raul, me fala o seguinte, quantos anos você tem? É pra ir te respondendo? É. 41 para 42. O que mais te trava hoje? Você tem alguma trava? Fala, eu queria conquistar aquilo e não tô conseguindo? Não, mas que dia que é hoje mesmo? Da semana ou do mês? Não, da semana, do mês, do ano, me fala. Sexta, dia 24, é isso? 5, 6, 7, O que eu fiz com você? Nesse momento, eu pedi para sua mente consciente contar. Então, enquanto ela faz os cálculos, eu faço uma outra pergunta para sua mente subconsciente. Tá. Que eu fiz, o que mais te trava. Tá. Entende? Então, eu vou assim nessa pegada e aí fica imperceptível. Daqui a pouco você fala, nossa, eu lembrei que a minha mãe me bateu e falou que se eu pegasse o dinheiro... Mais ou menos assim. Então, é isso que acontece. E eu desenvolvi essa técnica há alguns anos e venho aplicando. Eu já apliquei essa técnica em 9.000 pessoas. Eu tenho um trabalho, chama Baitelo, de hipnose clínica. Eu apliquei e assim, eu tive 96% de resultados maravilhosos. E hoje eu chego até 100%. Poxa, que maravilha. Isso que você disse faz sentido, todo sentido, quando a gente tira, né, a pessoa, é quase como tirar do eixo, né? E isso tem a ver, mas espera aí, antes de a gente entrar aqui, eu ia te fazer a pergunta do título do seu livro, que aliás, obrigado pelo presente. A história do pêndulo que você falou que ia citar. Como é que é essa história do pêndulo? O pêndulo é o seguinte, quando você vai fazer a hipnose tradicional, que cada vez está menos usada, né, pelos hipnólogos mais moderninhos, mais experientes, mais moderninhos, é o seguinte, o pêndulo era só para ter um hiperfoco no movimento. Ah, só. Eu posso usar caneta, posso usar um espiral fazendo assim, mas é só para você olhar para mim, entende? Tá. Mas é só isso, o pêndulo não hipnotiza ninguém, só deixa você igual para botar o neném para dormir, né? Isso, exatamente, nada mais que isso. O maior inimigo da prosperidade está dentro de você. Vamos falar muito sobre prosperidade aqui hoje e como é que a gente consegue reprogramar, porque eu diria programar a nossa mente. É reprogramar a nossa mente. É que o reprogramar já ficou meio clichê, né? Mas a gente usa porque é isso mesmo. O que acontece? Por que pessoas são prósperas e pessoas são não prósperas? Vivem na escassez. Por um motivo muito simples. Nós, e essa é uma pesquisa minha dessas 9.000 pessoas, todas as pessoas que não prosperavam tinham problema, primeiro, entre 6 e 12 anos de idade, que é quando você está formando o seu mapa mental para a vida. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que o seu pai não tivesse sido o Ferreira Neto e ele tivesse sido uma pessoa que tivesse uma empresa e tivesse perdido tudo. E você tivesse uns 8 anos de idade e você viu aquele burburinho tal, perdendo tudo. O que aconteceu? A sua mente... Quando você cresce, ela refuta isso. Você sabe, não quer perder, né? Mas a sua mente criou um mapa mental que o normal é perder. Então você vai construir alguma coisa e vai perder. Aí é o maior inimigo que está dentro de você, que é amigo e inimigo. Por que a mente faz isso? Porque ela aprendeu um mapa mental. E sabe por quê? Porque quem é o seu Deus ali naquele momento é o seu pai. Mesmo que você não tivesse conhecido o seu pai, tá? Um exemplo. Se tivesse uma informação sobre ele. Então, ele deu um exemplo para você... que quando você cresce, você sabe que aquilo não é certo, mas a sua mente montou um mapa para você e ela vai seguir esse mapa piamente até que alguém reprograma ela. Mas isso é dentro só dessa faixa etária, 6 e 9, 6 só 8 anos? Exatamente. Às vezes vai até os 14. Isso, não? Passado isso, não. Aí assim, ó, hoje você é o que você é dublador, artista, tal, ator. Por quê? Porque você tem esse talento. E talento não tem nada com bloqueio. Mas você poderia não estar ganhando dinheiro com o seu trabalho hoje, porque o seu pai poderia ter perdido tudo. Não, mas então lá. É por isso que eu não tô ganhando. Mas é por isso que eu perguntei, né? Eu pergunto porque ele se ferrou de verde e amarelo, mas eu já tinha, acho que uns 16, 17. E eu vi isso, e é bem isso que você falou. Ele se aventurou num negócio e... Mas assim, é que você tem mais lembranças de sucesso do que insucesso dele. De sucesso? De sucesso, do que insucesso. Sim. Porque... Todo mundo mas a memória mais recente dele é a de insucesso e outra, até pela questão de faixa etária. Ele morreu, eu tinha 21 anos. Ele morreu em 2002. Então, mas assim, só que a sua mente, assim, você lembra que ele fazia programa de televisão? Claro, eu ia com ele, assistia, então essa memória, fazia produção pra ele até. Essa memória é maior, porque é um glamour. Entende? Sim. Assim, é um estereótipo de pai de sucesso. Com certeza. Agora, se ele fez algum negócio conheci depois... Conheci a Xuxa, joguei bola com o Pelé, conheci o Ayrton Senna, não dá pra falar que não foi. Essa é a lembrança que você tem, um mapa mental de sucesso, tá bom? Não, com certeza. Só que se ele não fosse artista, você não teria um mapa mental de sucesso. Você teria só do empresário que quebrou. Aí sim.
E aí como é que faz, então, com as pessoas que não têm essa oportunidade, esse privilégio, né? Então, assim, eu vou te falar do que exatamente eu faço. Então, eu atendo desde pessoas que estão vendendo bala na rua, depois eu vou te falar do Pacto com a Prosperidade, o que eu faço nisso, ou atendimento individual, até outro dia me procurou um empresário, já faz uns 6 meses, falou, professor Baitello, eu tenho um avião, como é que eu... Queria lembrar o nome do jato aqui. Porra, mas é um avião, é da Embraer, tá bom. Não, é da Embraer. Não, eu queria lembrar para falar exatamente qual era. Tá. É assim, Phenom 300. Não, Phenom 100. E ele queria um Phenom 300 que é maior. Tá. Ele falou assim, tá me impedindo. Eu falei, por quê? Você tá sem dinheiro? Não, cara. Olha, nem leasing eu vou fazer. Eu sou multimilionário e vou comprar à vista. Né? Só que eu não quero vender o meu. Eu falei, tá bom, mas o que te impede? Você tá me procurando por quê? Você não é próspero? Eu sou. Mas alguma coisa tá dentro de mim dizendo que eu não posso ter 2 aviões. Aí eu fui procurar exemplo do pai. Mas o pai não tinha tido avião nada, mas era uma outra questão, assim. Ou seja, o pai dele falava assim, tenha só o suficiente. O suficiente para ele era ter um avião. Mas 2, a mente não aceitava porque o pai tenha somente o suficiente. Entende? Isso. Então, o que é o suficiente para você, o que é para mim? Por exemplo, para você, o suficiente talvez, um exemplo, tá? É ter um estúdio maravilhoso, conhece dublar, você é dublador e tal, isso é suficiente. Mas e se te contratassem para dirigir a CNN hoje? Aí você fala, prazer, não, legal, mas um exemplo que se você tivesse bloqueado igual o cara do avião. Entendi. Fala, não, pera, 2 coisas não dá para mim. E às vezes você tem essa vontade de ir, mas a sua mente te sabota num ponto tão alto que você não aceita e não sabe por quê. E depois fica frustrado. Então, é um conglomerado de emoções. E como é que você fez com ele? Aí eu fui no subconsciente dele e achei o que eu tô te falando. Ele não sabia que o pai tinha falado isso. Ele tinha 8 anos de idade quando o pai falou pra mãe dele uma frase. Isso já é suficiente, não precisa ter mais. Era uma questão de comida que ela tinha comprado. Eles não eram pobres, tá? Então, era no churrasco que ia tendo. Então, o churrasco que eles compraram caro demais, e a mãe falou, não precisa ter... O pai falou pra mãe, não precisa ter mais do que o suficiente. Pum, a mente, pum, Nossa, guardou. Que loucura, porque... E é uma frase, tá? Tanta coisa que eu lembro dita pra mim, com relação a tudo. O mundo não vai acabar amanhã, era uma frase que eu mais ouvi do meu pai. Então, agora quer ver só, vou dar um exemplo ao contrário. Tem gente que gasta muito dinheiro com um carro tal e fala assim, o mundo pode acabar amanhã, então eu tenho que comprar tudo. E a mente fala, então vamos deixar você pobre. Compra tudo, compra tudo, compra tudo. E aí financia, refinancia, mais ou menos assim, entende? Então tem 2 efeitos, depende de como foi a tua vida. E quando você diz que o inimigo está dentro da gente, é justamente por conta desses gatilhos que a gente acaba acionando depois de mais velho, por conta de acontecimentos passados. Então você acessa isso, você trata aquilo, faz com que a pessoa entenda e ela consegue romper essa barreira? Consegue, assim, vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que você tenha me procurado porque você não consegue crescer, tá? Qual que é teu inimigo? É a crença. E quem que é a crença? É você mesmo, é sua mente. Então, o maior inimigo dentro de você é a crença que você tem na sua mente. Agora, olha que doideira, que loucura isso. A sua mente está te protegendo da prosperidade. Por quê? Ela aprendeu, usando esse exemplo do homem do avião aí, o empresário do avião, que tudo que é além do suficiente é errado. Sim, o 3 é demais, né? Então, a mente dele está programada para não passar daquilo. Então, ele tem a mente como inimiga. Só que não é que ela é inimiga. Eu fiz, assim, uma frase para chamar mais atenção. Não é inimiga, ela está tentando protegê-lo da prosperidade. Imagine tua mente te protegendo da prosperidade, porque ela acha que prosperar é errado. É assim. Mas eu queria entender essa questão. Vamos em cima desse exemplo do avião. Ele já era próspero. Sim. Tá? Então ele já tinha os meios para conseguir. Tratava-se, na verdade, de um bloqueio mental que eu questiono aqui, pergunto. O que seria o preciso e quero? É assim, o preciso e o quero que ele aprendeu ao longo da vida. Por exemplo, o avião, o Phenom 100, era extremamente necessário, aí você vai entender toda a lógica, extremamente necessário para ele fazer o que ele fazia, ganhar dinheiro. O segundo avião já era demais. Mas a questão, ele queria ter 2 ao mesmo tempo? Sim, porque ele queria, porque é o seguinte, o Phenom 300 ele podia viajar com a família, ir pra Miami e tal. O Phenom 100 não tinha essa então questão. Tinha um propósito, isso, não era exatamente. Só porque... exatamente. Tá. Eu não dou muito detalhe, mas, vou te contar. Ninguém sabe quem ele é, vou te dar mais detalhe, não tem problema. Entendeu como é que é? Ele me passou um WhatsApp e falou, você tá falando de mim aí? Eu falei, mas não tô falando quem é. A gente virou amigo depois. Legal. Então, assim, e a barreira dele, assim, imagine uma pessoa que fala assim, mas... como
Como é que um cara pode ficar triste, procurou você porque ele quer ter o segundo avião? É um cara que precisa comprar uma bicicleta também, me procura para se desbloquear. Por quê? Porque é o sonho dele, é o que ele precisa. Então, o necessário para ele era ter o avião. Ele falou, o primeiro eu comprei porque era necessário. Agora o segundo não, que era para um passeio. Que não tem o dinheiro, ele quer aquilo, ele está convicto de que ele precisa. Como é que seria a reprogramação para ele conseguir atingir, ou seja, conquistar os meios? Mesma coisa, só que em pontos diferentes. Vamos pensar uma pessoa que vem aqui, ó, quero comprar uma moto, mas não consigo. Aí eu vou ver os bloqueios dele. Aí, Anthony, a scooter. Aí eu vou comprar, eu vou lá, mas que ele quer uma Harley de $200 mil também, né? Ele também quer. Então é o seguinte, aí o cara quer comprar a moto, a pessoa quer comprar a moto, só que assim, para ela é tão distante aquilo, são situações diferentes, né? Mas iguais. Ele quer comprar, é tão distante dele porque ele está bloqueado. Ou seja, o pai e a mãe bloquearam ele para a prosperidade de alguma maneira. Que a prosperidade dele nesse momento seria a moto, tá? Ele não consegue romper isso. Aí eu vou lá descobrir na mente subconsciente dele. Aí eu o liberto daquilo, libero, e aí ele pode comprar o que ele quiser. Aí ele vai comprar moto, depois vai comprar outra moto, porque aí não tem mais nada que trave. Eu sei que é o seu trabalho e eu acabo aqui fazendo até algumas perguntas que já está entrando na... Mas eu tenho essa curiosidade, porque Fica você liberta e libera essa trava. Eu queria entender como essa... Eu entendo que entra no subconsciente, vou te contar. Mas qual... Vou te contar. Bom, o que acontece? Eu entendo o que aconteceu. A mente contou pra mim, tá? Fala assim de uma maneira mais rápida. A mente contou pra mim, ó, seguinte, eu ouvi do pai dele que ele não... que o mais que necessário, então eu tô travando ele. Fala, legalmente, então deixa eu te contar uma outra história. Aí a mente fala... Poxa, professor Baitella, eu quero ouvir outra história, porque eu só aprendi assim, eu sei que ele está sofrendo, mas eu só aprendi assim. Me conta outra história? Aí eu vou lá e conto a tua história pra mente. E a mente fala, tá bom, vou acreditar nessa história. E aí eu troco a história. Por exemplo, nesse caso, quando eu descobri isso, eu voltei na conversa, né, que ele teve com o pai dele, quer dizer, ele ouviu a mãe falando do churrasco, e eu troquei, quando o pai foi falar a frase, eu entrei e fiz E mudou a frase. Mudei a frase. Parece simples, sim, mas não é. Entendo. Mas... troquei a frase. E aí a mente falou, tá bom, eu vou acreditar nisso a partir de hoje. E ela limpa todas as outras memórias. E ela coloca esta verdade absoluta no lugar de outra verdade absoluta que era um bloqueio. E aí, beleza. Quando você então acessa aquele momento, você vai voltando até a pessoa chegar naquele momento, você posiciona ela lá e aí você dá um novo cenário para a situação. Sim. Reprogramação, então Sim. É isso. Eu vou te contar um caso, ó, só para as pessoas saberem. Talvez toda vez que eu conto esse caso aqui, as pessoas, eu quero essa consulta tal. Não faço mais. Mas assim, vamos imaginar, hoje eu trabalho só com prosperidade. Tem nesse livro, você vai ler depois a história aí. Imagine uma menina, uma moça de 40 anos, 38 anos, me procurou, assim, compulsão alimentar. Falei, procurou médico? Primeiro sempre médico, nutricionista, depois um terapeuta, né? Procurei tudo, não consigo. A nutricionista fala pra eu parar de comer e o médico fala que meus exames estão normais, não sei mais o que fazer. Beleza. Comecei a conversar com ela, de repente a mente falou assim, ó, deixa eu te contar uma história. Quando ela tinha 8 anos de idade, ela estava com a mãe no supermercado. E a mãe comprou bala, chocolate, água. E quando a mãe dela estava voltando com ela, de mãozinha dada e com as sacolas, ela foi brincar com as crianças, elas moravam num bairro, tinha um córrego ali na frente, córrego limpo, mas tinha, então ela foi brincar. E ela caiu, uma menina empurrou ela, ela caiu de boca lá. Ela não se afogou, mas ficou muito assustada. A mãe dela correu para pegá-la e quando abraçou, falou, filha, vem aqui, nossa, não aconteceu nada, toma um chocolate para você se acalmar. A mente falou, opa, chocolate me acalma. Tudo que é doce e comida me acalma. Tinha compulsão alimentar. O que eu fiz? Entrei na mente dela, falei, mente, deixa eu te contar o que aconteceu de verdade. Ah, tá bom. Vai lá, professor Baitella. Eu tô fazendo uma alusão aqui, tá? Para as pessoas entenderem. Mas eu vou comentar em cima disso, que é uma coisa muito séria. Sim, fiz a história novamente. Quando a mãe foi abraçá-la, a mãe tirou agora uma água. Toma água, filha, para se acalmar. A mente falou, então não foi chocolate, foi água sim. Então agora eu vou fazer ela tomar mais água. A mulher, ela emagreceu. Ó, não, é muito, isso que você tá falando faz muito sentido, mas é assustador como pai. Como pais. Ah, eu sabia que você ia falar isso, porque pra mim também foi. Porque a gente faz o melhor que a gente pode. Sim. A gente se entrega, é a devoção plena, a gente quer o melhor para os nossos filhos.
E a gente faz... A faculdade mais importante que eu acho que deveria existir e não existe é a de ser pai e mãe. Você precisa ter estudo, diploma para tudo, mas para gerar vida manual, né? E para criar, você não tem que ter nenhum diploma, nenhum CRM da vida, ou um DRT de ator. Então eu te pergunto, como a população, em geral, faz o melhor possível, quão grave são as nossas atitudes como pais, quão reversíveis ou irreversíveis são elas, e como a gente identifica um momento que de fato aquilo marcou ou... Porque às vezes assim, senão tudo que a gente vai falar para os nossos filhos, a gente vai ficar, meu Deus, será que isso daqui 10 anos vai marcar ele para ter compulsão alimentar? Eu vou te falar uma coisa. Existem assim, pais, não fiquem culpados, tá bom? Vamos imaginar que... eu vou te explicar uma diferença. O que é significado, o que é significância, para te explicar isso. O que é um significado? Essa caneca serve para quê? Para tomar água. Eu tô tomando água aqui. Esse é o significado da caneca. Só que a significância foi o carinho que você me deu essa caneca com o meu nome, professor Baitelo aqui. Então tem uma significância muito grande para mim. Essa é a significância. Significado é tomar água, significância é o que ela representa para mim. Então, depende muito do que o pai pode ter falado muita coisa pro filho e a mente não entendeu como uma significância ali como um mapa mental. Mas a maioria das vezes ela entende como um mapa mental, assim que eu vou seguir. É assim que é a vida, é assim que é o mundo, assim que vai seguir. Então por isso que tem o próspero, o não próspero. Mas o que os pais fazem? Vou dar um conselho para os pais aqui. Cuidado com os nãos. Não é um não de educar, né? Outro dia eu estava numa fila e tinha uma menina que chegou junto com a mãe, acho que ela tinha uns 9 anos. Mãe, eu quero aquele doce. Ela falou, não tem dinheiro, sai daqui, cala a boca, menina. Não tem dinheiro, a gente não tem, a gente é pobre. Isso eu já penso muito, que tem que tomar cuidado, o poder da palavra. Então, e aí o que vai acontecer? E não é só porque a mãe disse, tá? É porque a mãe também tem esse comportamento. Sempre dá falta, é difícil, é complicado. Então, 99% dos casos que eu atendo são exatamente isso. Você vai procurar pai e mãe. Eu tenho um quadro no YouTube. Aliás, estou completando 100 mil inscritos hoje no YouTube. Tô muito feliz. Olha que legal! Tá virando parabéns. Agora. Deve ter virado já. Obrigado. É mesmo? Sim? 100 mil hoje? Parabéns! Obrigado. Sucesso. Nunca comemore nada. Eu vou te contar isso. Não deixa eu esquecer. Não deixa eu esquecer. Vou contar por que as pessoas não devem comemorar. Tá? Mas obrigado pelos parabéns. Pode vibrar, pelo menos, internamente? Pode. Peraí, deixa eu fazer diferente. Você conseguiu atingir 100 mil inscritos hoje? Sim. Satisfação. Não, mas não é isso não, vou te contar. Não pode comemorar. Aí fala, satisfação. Como é que é o nome dele? Anthony. Você que é da família aqui, sabe que cunhado, a gente tem um apreço maior pro cunhado, né? A primeira sílaba define, né? Eu vou te dizer uma coisa, ó. Quando você quiser alguma coisa, quando você conquistar alguma coisa, não comemore mais. Já vou explicar isso pra você. Vixe Maria. Mas o que eu tava falando mesmo? Esqueci. Sobre isso, sobre comemorar. Não. Não. Pera, você falou do pai não ter... Os pais não tenham culpa. Isso. Sim, da poder da fala, porque você vai falar pra não tem dinheiro pra isso. Você estava comentando. A significância e o significado, né? Então, significância é isso. Depende de como a mente absorveu isso. Já atendi pessoas sem bloqueio nenhum. Tem a ver o negócio que eu sempre falo, eu sugiro, né? Cuidado para não cair. É diferente, olha, vai cair. Esse tipo de coisa. Vai cair, você pode mudar assim, ó. Você pode falar assim, vai cair, você pode escolher, você quer cair ou quer ficar em pé. Escolhe aí. Aí tem a participação dela na solução do caso. Tem uma moça na internet, que eu não me lembro o nome agora, é uma loirinha bem nova, mas ela tem um filho. Ela faz educação... tem um nome, não é que educação carinhosa. Eu sei o que você tá falando. Então, e ela fala assim, filho, é o seguinte, ó, você vai cair daí. Você prefere cair ou você gostaria de sair agora? Ele fala que gostaria de sair agora. Então ele participou da cena. Entendeu? Sim. Participou da cena, então agora eu quero sair. Então já não é mais proibido aqui. Claro. Tipo assim, ó, essa mãe que tava com a criança na fila, deu vontade de falar com ela, mas ela não me contratou pra isso, então fiquei na minha, né? Mas assim, essa menina vai ter problema. Mas a mãe poderia falar assim, filha, olha só, neste momento eu não trouxe dinheiro aqui, mas no outro momento a gente vai comprar, porque a gente pode comprar tudo o que quiser, mas tem o seu tempo. Beleza, não tem significado isso, entende? Entendi perfeitamente. Eu aplico muito esse tipo de... Então, aí, por exemplo, se eu fosse uma pessoa que não conhecesse isso, eu poderia pegar e comprar o doce pra menina. Aí eu teria arrebentado a menina, porque assim, a minha mãe não tem, só os outros têm, e eu não vou ter também. Então, complicaria isso. Exatamente. Agora, por que a gente não pode comemorar? Vai. Qual foi a sua última conquista? Aquela conquista sensacional. A sensacional? O nascimento do meu quarto filho.
Legal. Mas vamos falar de um objeto, tá? Porque o filho é uma outra emoção. Alguma coisa que você conquistou que você fala, nossa, vamos comemorar. Vamos abrir aí um espumante e tal, vamos comemorar. Tempo, então, mas vamos dizer que você tivesse... falando, eu vou pensar. Vamos imaginar que você é seu pai e você ganhou aquele troféu. Não dá nem pra falar que é o São Paulo campeão. Não. Não tem jeito. Tem título? Não tem. Só pra saber. Só pra saber, só uma pergunta. Assim, vamos imaginar que você agora fez tanto sucesso quanto seu pai e o Silvio Santos vai te dar... Minha meta é o Oscar até os 80 anos de idade. Legal. Então você tivesse ganhado... Ganhei o Oscar, vai. Vamos partir pro Oscar. Vamos pro Oscar, beleza. Vamos pro Fokker... Não é Fokker 100, é o Phenom 300. Phenom 300. Vamos partir pro Phenom 300. Beleza. Você conquistou. Aí você fala, vamos comemorar, traz aí o cunhado, traz todo mundo, paga churrasco pra todo mundo. Beleza, é legal, né? Sabe que a sua mente tá gravando? Isso foi tão difícil que não vai acontecer outra vez. Você comemorou. Comemorar, o que é? Uma coisa que estava difícil de acontecer. O que você tem que fazer para tua mente acostumar com a vitória? Não comemora. Legal, vamos fazer uma festa? Vamos! Para agradecer o que eu ganhei agora, só que eu mereço mais. Sim. Entendeu? Sim. Então eu não vou comemorar, eu vou agradecer. Sim. Muito obrigado, só que eu quero mais. Porque a vitória é uma coisa natural para mim. Entendeu? Entendi. A questão? Entendi. Então, por isso que a gente não deve comemorar. Se você comemora algo, você está ficando distante de aquilo se repetir ou outra coisa maior se repetir. Você não está retroalimentando a sua mente. Você está fazendo com que ela coloque você ainda mais longe de qualquer outra coisa nova. Na verdade, é quase como você está se conformando com aquela conquista, né? Você comemorar, tecnicamente, é assim, pô, consegui. Consegui. Se você conseguiu, mas a tua vida ainda está inteira pela frente, isso. Você conseguiu, agora você tem que inventar outra coisa para conseguir. E assim, vai ser mais difícil que essa. No meio, né, mais coisas dessa, tecnicamente, você já conseguiu. E aí a mente fala assim, vai ser tão difícil, porque a mente e o cérebro, eles querem economizar energia. Então vai ser tão difícil que é melhor não conquistar outra coisa. Não, fica quietinho que tá bom. E às vezes o cara tá comemorando e a mente fala, você nem merecia adorar, tô tirar de você. E essa força da palavra, o poder da mente, a gente ouve muito falar, e cada vez mais, na verdade, que... Sabe como é que chama aqueles boards que a gente faz? Que você coloca o iate, o helicóptero, a casa do jeito que você quer, uma família, se você... Enfim, você coloca ali seus objetivos e seus sonhos para você visualizar. Vamos falar de polêmica e mentaliza isso. Quanto isso? Vamos lá. Você acha que a lei da atração funciona? Eu gosto de acreditar que sim. Para de fazer lei da atração, você está perdendo tempo. Não, porque se eu ficar falando assim, aquela história de puta, vai dar errado, 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 você fala, não, se você ficar falando vai dar errado, vai dar errado. Não tem nenhum efeito. Não tem, eu vou te explicar o porquê. Dá errado, dá certo, não tem nenhum efeito nessa lei da atração. Vamos imaginar, vou pegar aqui essa minha caneta e essa caneca, tá bom? Tá. Que aqui é sua mente consciente, que deseja. E fica mentalizando lei da atração, tô vendo aquele carro, aquela casa. Muito legal, isso é uma masturbação mental, uma delícia. Que não vai dar em nada, né? Não sei, você tá me dizendo que não. Não vai dar em nada, uma masturbação não dá em nada, né? Não dá. Você não tá com outra pessoa. Você tá fazendo sozinho, mas... Mas se o intuito é só masturbar, não. Não. Mas o intuito da pessoa, eu tô fazendo uma alusão. Sim, mas eu tô fazendo uma alusão aqui, a masturbação mental, porque não vai dar em nada. Tá bom, vai. É que você tá indo mais longe. Tá bom, vai. Então tá aqui. Só que aqui tem a sua mente subconsciente totalmente bloqueada para o que você quer. Aí você vai ser um eterno frustrado, porque quando você fica usando a lei de atração, um pensamento vem andando, quando bate aqui, a mente fala assim, não é para você não, porque você tá bloqueado. Então, nunca mais use a lei da atração. Desbloqueie a sua mente e mande a sua mente buscar. Não é para atrair nada, não. Aí a mente vai buscar. Como foi buscar os problemas que você tem hoje, ela vai buscar a solução do problema. Como assim buscar? Exemplifique. É assim, ó. Se eu estou desbloqueado, eu dou um comando para minha mente subconsciente, eu quero isso tal dia. A mente vai trabalhar, se ela estiver desbloqueada, vai trabalhar com todas as forças como ela estava trabalhando com o seu problema, que ela não sabe o que é ruim e o que é bom para você. Para trazer aquilo. Você viu, recentemente eu vi um vídeo, nem sei se é antigo ou não, comentando sobre a história do Jim Carrey, que parece que no começo da carreira dele, que ele tinha, da vida dele, né, morou na rua até alguns dias com o pai, que ficou desempregado, uma série de coisas. E parece que ele fez um cheque de 10 milhões de dólares e datou para 1995. Sim. O Bruce Lee fez isso também. E aí ele fechou um contrato por 10 milhões de dólares. Sim. Mas sabe por que ele conquistou? Porque ele não tinha bloqueio para aquilo.
Mas o fato dele visualizar e se ele não almejar tem aquilo... Você tem bloqueio de comprar um microfone? Tenho, puta, muito. Não, tudo bem. Vamos dizer uma coisa que você não tenha bloqueio. Dá dinheiro pra minha família. Não tem bloqueio. Então, você pode escrever, daqui a 10 anos eu vou dar $1 milhão pra minha família. Puta, boa. Vai acontecer. Amém. Mas se você tiver bloqueado pro financeiro... Como é que eu vou ganhar esse 1 milhão, né? Que vou dar, tá, fechou. Faz o cunhado trabalhar. Então, coitado, esse é um guerreiro, me ajuda muito. Aliás, obrigado, Anthony, você é um irmão. Ó, isso é uma coisa nobre. Você tá agradecendo. E aí a mente falou, opa, agora ele vai fazer mais por você, porque você agradeceu. A mente dele vai trabalhar... Mas parece agora você falando isso que eu faria de propósito. Não, mas assim, mas a gratidão pode ser intencional eu tô também. dizendo que quando eu agradeço agora de maneira legítima e franca, quando a gente coloca dessa maneira, é interessante quando você começa a analisar. Sim. Isso vai de encontro, até mesmo que eu comentei, sobre como a gente lida com os nossos filhos. Perceba, você tem um conhecimento sobre o poder e o uso das palavras de uma maneira em que... Até quero saber agora, uma pergunta a você. Antes de você fazer a pergunta, deixa eu agradecer. 2 pessoas que estão aqui. Depende, você quer alguma coisa delas? Não. Vai receber de volta das 2 delas? eu quero. Então tá bom, então agradece. A minha esposa, a Fábio Baitello, que ela é psicóloga e empresária, né? Bem-vinda, Fábio Baitello. E a Aline é uma das maiores produtoras de eventos do mundo. A Aline com ela H. produz, olha só, aí eu chamo ele de Haline, ela não quer, mas é Haline, não pode. Ela produz o Justus. Ela tem uma produção pro Roberto Justus e para outros players também. Que legal. Né? Mas eu vou falar só do Justo aqui, dos outros eu não vou falar. A gente vai conversar depois, Aline. Então eu quero agradecer a presença Charada dela também esposa. aqui. E agora no domingo, no dia 26, ela tá produzindo um evento pra gente, chama Pacto com a Prosperidade, que eu queria comentar depois isso com você. E que foi uma coisa que eu criei há algum tempo. E já tem milhares de pessoas prosperando. A gente vai fazer ao vivo, presencial, lá em Alphaville, no dia 26, das 10h30 da manhã. Agora, domingo? Você tá convidado, tá? Muito obrigado. Na área VIP. Se você quiser, tá na área VIP, tá liberado pra você. Muito obrigado. Então são 10 horas de desbloqueio, como eu tô fazendo com você, ensinando as pessoas a fazerem isso. Mas pode fazer a pergunta agora. Só queria agradecer a Aline e a minha esposa. A pergunta é, como você, com tanto conhecimento sobre o poder das palavras, o poder da mente, esse entendimento... Eu imagino que seja... É igual eu... Quando eu tô assistindo um filme, é inevitável que eu observe coisas, porque eu trabalho com isso. Só que você trabalha com uma coisa que é do dia a dia de todos nós. Então é inevitável, imagino eu, que você, no momento em que eu agradeço o meu cunhado, e eu agradeci de uma maneira franca, de peito aberto, mas que automaticamente já vem em você assim, então, sabe o que você acabou de fazer? Tal. Ou seja, como é que você consegue virar e desvirar a chavinha? Primeiro, o ser humano não quer dinheiro. Ele quer reconhecimento. Sim, ele acha que quer dinheiro, ele quer reconhecimento. É verdade, eu sempre falei isso, sempre assim. Não é aumento de salário, é mudança de cargo. Todo mundo é um pouquinho narcisista, todo mundo é, entende? Então a gente tá procurando sempre aceitação em todo lugar, o bloqueado e o desbloqueado. E a outra pergunta qual que era mesmo? Não, era essa, mas tô dizendo como é que você lida com esse conhecimento que você tem no dia a dia das suas coisas. Você sabe desligar uma chave ou não? Tá, essa não. pergunta. Por exemplo, eu tô dando uma entrevista pra você aqui, né? Você tá com a chave ligada. No seu programa aqui. Tô com a chave ligada, não focado em você, focado nas suas perguntas. E quando eu estou no dia a dia, eu não fico analisando ninguém. É isso que eu queria saber. Não, eu não faço isso, imagina. Você consegue dar essa desligada na chave. Sim, mas, por exemplo, se alguém vai trabalhar comigo, aí a minha chave tá ligada. É o tempo todo, né? A Aline, eu falei pra ela ontem. Falei, Aline, tem uma pessoa que vai fazer um trabalho comigo que vai custar R$60 mil, tá? Falei, Aline, convida essa pessoa, tomara que ele não esteja assistindo, convida essa pessoa para ir no meu evento. Se ele for do começo ao fim, ele tá interessado em mim. Se ele não for, tá interessado no meu dinheiro. Sim. Mais ou menos isso, né? Esse é uma das coisas. Mas não é uma regra, mas é uma probabilidade. Eu coloquei essa regra de vida para mim. Mas, por exemplo, eu não fico... A Aline, por exemplo, ela não trabalha por dinheiro. Ganha, tá multimilionária ela, mas não trabalha por dinheiro. Ela trabalha porque ela gosta disso. Então, poxa, a primeira vez que eu vi a Aline, falei, caramba, ela vai trabalhar comigo ainda. E ela trabalhava com uma outra pessoa, um player aí, né? E daqui a pouco ela veio trabalhar comigo. Eu mentalizei, não é a lei da atração, mas a minha mente foi buscar. Ela já sabe, eu contei essa história, minha esposa... Você recrutou ela ou ela te recrutou? A minha mente recrutou ela. Mas a sua mente recrutou ela ou a mente dela te recrutou? Não, nesse caso fui eu mesmo. Foi a sua mente, tá bom. Então assim, então existe essa coisa, eu ligo a chavinha quando eu tô no meu evento, quando eu tô atendendo alguém, mas o resto não. Se você me perguntar, descobre o meu bloqueio, aí tudo bem, eu vou aqui. Aliás, eu conversando 10 minutos com uma pessoa, eu descubro o bloqueio dela. Claro que em 10 minutos eu não vou resolver isso, tá?
Mas eu descubro. Então vai. Onde tá? Peraí. Onde tá? Peraí. Você tem que 16h53, você tem até as 17h03. Você tem que me trazer uma questão de verdade. Te dou o que você quiser. Não, me fala uma questão. Você me procurou por causa do quê, né? Não, eu queria te conhecer e te entrevistar. Sim, então. Eu tenho curiosidade, mas você quer um bloqueio meu. Você fala assim, ó, tá difícil na como prosperidade. Se eu fosse consultar com você. Isso, exatamente. Tá, vou consultar com você. Eu quero desbloquear o sentimento de culpa que eu tenho por não poder estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Tá, bom, aí eu posso ser mais superficial com você, posso ser superficial e falar assim, bom, humanamente não é possível estar em 2 lugares. Mas, o porquê que isso aconteceu? Por que você tem essa vontade de ficar em 2 lugares ao mesmo tempo? Porque tenho 2 filhos num país, 2 filhos em outro. Ok. Você acha que você é culpado por essa situação? Responsável. Tá, responsável. Olha, mas culpado você não é. Não, mas faz um mal absurdo a responsabilidade... Agora, eu vou entrar mais fundo. Você fez tudo o que você podia por eles? E faz? Faço. Então é isso que importa. Eles se sentem amados por você? Eu espero que sim. É isso que importa. Na verdade, eles não estão preocupados. Que eu não quero fazer isso. Então, não, tudo bem. Eles não estão preocupados com isso. Eles sabem que você é o pai. Né? E agora você vai desligar isso também. Ou seja, não sente a culpa porque você está fazendo tudo que você pode fazer. Entendeu? Lógico que eu tô falando uma coisa bem superficial. Não, eu que fiz a cagada de entrar nesse assunto. Mas se eu fosse mais fundo com você, eu iria até o ponto onde você se sentiu bloqueado naquele momento. Aí eu pego e conto uma nova história pra mente. Agora eu tô conversando com a sua mente subconsciente e ao mesmo tempo com o seu consciente. Mais com o seu consciente, porque você tá num programa aqui, ao vivo e tal, né? Mas é mais ou menos isso. Mas assim, ó, dá uma respirada, depois sozinho e fala assim... Tô fazendo tudo que eu posso. Não, eu faço isso, não tenha dúvida. Então, faço isso, senão eu não conseguiria seguir. Então você não se sente culpado. Você tem um incômodo com isso. Troca a palavra culpado por um incômodo. Boa. Em termos profissionais, vamos lá, mudar de assunto. Quando você vai começar um negócio, isso eu acho uma informação que serve para muita gente, né? Muita gente vai começar alguma coisa e vivem aqueles receios. Você já me explicou bastante coisa interessante aqui sobre os bloqueios que vêm até dos seus pais, né? Que você já ouviu, que você entende. Minha pergunta é, aquela tomada de decisão, que às vezes você como um empreendedor, ou até mesmo para pegar um trabalho ou não, ou ficar num trabalho, você entra naquelas assim, meu Deus, não, isso não é para mim, não deu certo. Ou... Se eu ficar mais um pouco, era o pouco que eu precisava para ter dado certo. Mas se você ficou mais um pouco, você foi além do que era para ter ficado, e assim por diante. Como é que a gente faz? Porque ninguém conta pra gente, é até aqui você, esse aqui você, esse aqui você. São estimativas, estudos e etc. Mas como é que a gente sabe dentro da gente? A gente deve seguir nossa intuição? A gente deve fazer cálculo? Vou te responder primeiro a intuição. O que é intuição? Algumas pessoas dizem que é Deus conversando com você, que é o mais plausível para mim, na minha crença, que eu sou cristão. Ou então, o seu instinto, que confunde com intuição, né? Algumas linhas da psicologia falam que não existe instinto e tal, mas enfim, eu acredito no instinto também. Primeiro conselho, não faça mais nada sem reprogramar sua mente e acertar o bloqueio. Por quê? Não é o negócio. Todo negócio foi feito para prosperar. O problema é que tem o dono que tem a cabeça. Que tá aí, nesse livro. É o inimigo dentro de você. Exatamente. Então é o seguinte, conselho para as pessoas. Vai comer. Gente, na internet eu faço live, pessoas perguntando, olha, eu quero começar um novo negócio. Eu fali o outro, mas esse eu vou começar. Legal. Mas vai procurar seu bloqueio antes. Não abra mais nada, porque vai só uma repetição, a mente. E assim, pensa só, Raul, você construiu alguma coisa e você perdeu aquela coisa. Tem 2 tipos de sentimentos. Fala assim, sentimento. Não, eu vou me recuperar. Aí você vai lá e monta outro negócio sem estar desbloqueado e perde de novo. Aí fica um ciclo vicioso. A mente já entendeu o que você vai fazer, ela deixa você crescer. Só que a cada queda ela te puxa mais para baixo porque ela precisa de um nível de segurança. Ou seja, deixei ele escapar porque ele tem talento, por exemplo. Deixou você escapar porque você tem talento que você faz. Mas agora eu vou puxar mais para baixo. Então te deixa muito mais para baixo, porque uma coisa é o talento, outra coisa é o bloqueio. E o bloqueio sempre é maior que o teu talento. E uma vez reprogramado, isso é para sempre ou você tem que fazer reciclagens? Não, uma vez reprogramado, reprogramou. Então uma vez tratada aquela questão, você consegue seguir adiante. Com certeza. E eu vou te falar, eu já fiz testes, tá? Nas minhas pesquisas. Desbloqueei uma pessoa, a mente entendeu. E eu tento colocar aquela velha história, a mente, você já me contou nova história. Não vou acreditar só nessa aqui, entende?
Por quê? Ele não tem 6 anos de idade a 12 anos, de 6 a 12 anos de idade, ele já é adulto. A mente é atemporal, mas desprogramou, reprogramou, é aquilo que vai ficar. Então não tem volta. Mas as pessoas não dão certo nos negócios, por quê? Porque elas estão bloqueadas, não é um negócio que não dá certo. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Deve ter conhecido alguém que tinha uma empresa, não estava indo bem, ela resolveu vender. O que comprou fez sucesso com a empresa. Por quê? Não tinha o mesmo bloqueio desse. Então, é mais ou menos isso. Mas aí é que tá. É bloqueio ou é conhecimento? As duas coisas. Profissional, digo, entende? Então vou te dar um exemplo do que você perguntou. Sensacional a tua pergunta. Imagine uma pessoa que tem problemas financeiros. Ela contrata o maior cara de desenvolvimento financeiro, né? Que fala um bem conhecido aí. Sei lá, um cara sensacional. Não, de desenvolvimento financeiro? Warren Buffett, acho que é isso. Não conheço, não tô por fora. O cara é o bilionário... Tem alguém que você conhece, Anthony? Enfim. Warren Buffett, exatamente. Tá. É esse mesmo, né? Ele é uma enciclopédia, esse moleque. Pois é, seu cunhado, pô, tem que ser assim. Ainda mais que você agradece e daqui a pouco ele tá... Eu não vou mais agradecer. Então, então assim, aí essa pessoa que tá endividada, tal, ela vai procurar esse cara e ele vai falar, olha, faça isso, porque eu fiquei bilionário assim. Essa pessoa vai fazer, sabe o que vai acontecer? A mente subconsciente fala, te peguei. Você pode ter o maior conhecimento que você tiver, mas sua mente não estiver preparada para fazer esse acontecimento acontecer, alguma coisa esse vai conhecimento acontecer que você vai acontecer. Vai perder, o problema não é conhecimento. Tem gente que faz 50 cursos. Vou te contar uma coisa. Uma vez, eu estava dando um curso de hipnose e chegou uma psicóloga de 65 anos. Não, 66 anos. Sônia é o nome dela. Ela era PhD, já na psicologia. Nunca tinha atendido um paciente que não fosse estágio. E ela falou para mim, estou me preparando. Eu falei, mas quando é que você começa a atender? Não, eu estou me preparando. Ou seja, ela não se sentia merecedora, um monte de medo de poder atender. Então não ia prosperar nunca. Não é a profissão. Não é a profissão. E sim o que ela tinha dentro dela. Que era a questão dos bloqueios para a prosperidade. Outra coisa que a gente fala no nosso dia a dia e as pessoas às vezes confundem, né? O não saber perder. Uhum. E não, no caso, ser derrotado, mas não ter mais alguma coisa. Uhum. Como é que você encara essa questão da pessoa ter que aprender a perder, ou seja, não ter mais aquilo? Eu vou te responder de outra forma. Ela tem que se desbloquear. Porque o que é saber perder? É dar de mão beijada as coisas para a mente subconsciente bloqueada. Ela está procurando isso. Ela está te protegendo da prosperidade, te protegendo do crescimento, te protegendo de uma série de coisas. Coisas né? materiais, por exemplo. Sei lá, vamos... Tem apego. Eu não quero, esse telefone não funciona, mas eu não quero me desfazer dele. Pois é, mas aí... Não no caso que ele é cenário, mas... Vamos pensar... Mas aí tem uma série de coisas no meio do caminho. Sim, valor sentimental tal. Qual que é o valor sentimental? Seu pai usava esse telefone? Não, é igualzinho, então, mas não é o mesmo. Sim. Mas foi dado pela minha esposa junto com o sócio do meu pai, que foi o primeiro episódio desse programa. Olha então ele tem um valor, assim, imensurável. Então, por que você tem que aprender a perder? Não, você tem que aprender a ganhar. Não, tudo bem, mas eu tenho isso com muita coisa. Aí eu vou ter um depósito. Não, tudo bem. É uma outra questão. Vamos falar de um cara que tá limpando a rua, um gari, tá bom? Qual que é a diferença do gari e de nós dois aqui? A diferença? É conhecimento? Eu não sei, da profissão dele? Sim, não, dele como ser humano. Por que ele ganha R$1.000 e você ganha R$100.000? Como ser humano, zero diferença. Nenhuma diferença. A diferença é de como ele foi programado. Porque ele aceita ser gari. E ele pode querer ser. Sim, mas o querer ser também tem uma aceitação. Ou seja, vou te dar um outro exemplo. Vai na rua e fala pra pessoa que tá às 5 da manhã pegando um ônibus para trabalhar. A maioria, se você perguntar, sabe o que ela vai falar? Porque eu tenho que pagar a conta. Sim. Uma vez eu estava na rodoviária de São Paulo. Tinha perdido o voo e tal, aí o pessoal que me contratou para uma palestra conseguiu um ônibus leito para eu voltar. Eu morava em Curitiba nessa época e fui. Mas só tinha, na época da pandemia até. Era uma palestra fechada, então podia tal, mas era na época da pandemia. E aí eu voltando, antes de entrar no ônibus, fui comer alguma coisa, mas só tinha um lugarzinho aberto, lá todo mundo de máscara. E eu cheguei, a menina tava tão brava que tava atendendo. Eu já percebi que não era a dona, né? Falei assim, nossa moça, tá tudo bem? Olha que 11 horas da noite eu aqui, era pra ter saído às 9, outra menina não veio me render porque é 24 horas lá, tal. Ela falou assim, eu falei, mas por que você tá trabalhando? Ué, tem que pagar a conta, né? Eu provoquei, ela respondeu exatamente o que eu achei que ela ia responder. Então as pessoas trabalham, ela aprendeu que é trabalhar para pagar a conta. Posso dar
um exemplo para as pessoas que estão procurando um namorado, que tem tudo a ver com isso, uma namorada? Se você... Qual é a primeira... Atenção, você mulher, você homem que está procurando um namorado, enfim. Primeira pergunta que eu fiz para minha esposa quando fui conhecê-la foi assim: qual é o seu projeto de vida? Onde é que você quer chegar? E ela, tal. Falei, opa, tem projeto de vida. Mas antes dela, e ela sabe disso, eu tinha conversado com uma outra moça. Quando eu falei com a moça, qual que é o teu projeto de vida? Ah, se eu tiver dinheiro só para pagar minhas contas, tá muito bom. Então eu não me interessei pela outra, me interessei. Entendi. Então assim... São as tampas de panelas, né? Isso, então. Você tem que estar esperto com isso. A não ser que você não queira crescer. Aí tudo bem. Porque assim, mas peraí, professor Baitello, é um negócio, namoro? Claro que é. E o que engloba, na verdade, as renúncias e os sacrifícios e as entregas, né? Porque eu acho que a decisão de cada um está muito relacionada a isso. Sobre a pessoa que pega às 5 horas da manhã um busão e você perguntar para a maioria, vem cá, se você puder escolher agora, você quer uma mansão na praia e o seu trabalho vai ser empinar pipa, tá? E as pessoas gostam de assistir você empinando pipa. E elas vão pagar tanto dinheiro para você só empinar pipa, e você gosta de empinar pipa, que você vai poder ter essas condições. Beleza. Vida completa. Não, o que eu quero dizer com esse exemplo é que para você ter aquela casa na praia, dificilmente você vai ter essa facilidade de fazer algo. Até existem os acasos, por exemplo, com todo respeito, e eu joguei bola... O jogador de futebol, é o que eu falo, é uma delícia, porque eu pago para jogar bola se precisar. E a gente ganhar para fazer o que a gente gosta, que maravilha. Então, por que não a mesma coisa com o trabalho? Só que a entrega de 5 horas da manhã, por que não com o helicóptero? Por que o sujeito não sai lá de Itaquera, de helicóptero, para pousar na Faria Lima? Não, peraí, se ele sai de Itaquera de helicóptero para pousar aqui, ele vem morar aqui. Porque ele não precisa do helicóptero. Sim. E assim por diante. Mas o que ele faz? O que aquilo faz bem para ele? O que ele tem que entregar como ser humano? Isso vai de cada um, de cada impressão digital, cada... Por exemplo, vamos falar de talento. Tem a ver com talento. Exato. Qual é o meu talento? Meu talento é hipnotizar as pessoas, eu sou comunicador também, porque o hipnólogo tem que ser bom comunicador, tal, e eu faço isso e ganho muito dinheiro com isso, ok? Mas tem aquela pessoa que não se encontrou ainda também. Então ela não sabe qual é o talento dela. E essas pessoas, além disso, ainda tem o bloqueio, né? Quando você encontra o talento que está bloqueado, fica mais fácil. Sim. Né? Agora, como é que ela encontra o talento? Encontra pelo desbloqueio? Também. Porque assim, vamos imaginar que você está preso nessa sala aqui. Você não consegue sair, tá? O seu talento não consegue sair da sala. Só que você tem bloqueio financeiro também, tá? Com seus pais, tá? Aí o que vai acontecer? Se eu abrir aquela porta lá, você vai sair e vai exercer seu talento, mas não vai conseguir ganhar dinheiro, tecnicamente não vai deixar. E também você não vai fazer muito por isso, porque você vai falar, vou fazer eu tô desenvolvendo meu talento aqui, mas eu não tô ganhando dinheiro com isso. Aí o cara que queria ser cantor, vira influenciador digital, por exemplo, entende? Mas ele queria ser cantor. Mas ele não conseguiu porque tem um bloqueio. Mais ou menos assim. Ou qualquer outro exemplo. Só que se eu desbloqueio você, aí você vai crescer em qualquer profissão que você tenha. Por que eu tô dizendo isso? Porque o bloqueio é sempre mais poderoso, não é maior, é sempre mais poderoso que o talento. Mas é muito bom isso. Aliás, muito obrigado, viu? Porque agora eu me sinto até esquisito te agradecer. Obrigado. Mas eu agradeço agora não. Como é que é? Estou agradecendo. Pode agradecer? Pode agradecer, não pode comemorar. Você agradeceu ontem. O que foi que quando eu agradeci, o que era que você falou? Não, aí tá vendo? Agora ele vai trabalhar mais. Vai trabalhar mais. Então tá, então eu vou te agradecer e você continua trabalhando bem. Não, mas de verdade, porque quando a gente atinge o sucesso, ele é muito relativo, né? Por exemplo, ser bem-sucedido, depende. Eu quero pegar esse telefone e colocar ele bem perto de você. Pronto, eu sou bem-sucedido no que eu tentei fazer. Então, ser bem-sucedido nada mais é do que você conquistar as metas que você colocou para atingir. Quando a gente está na área, vamos falar, artística, eu posso dizer que eu tenho muito sucesso. Sim. Porém, eu constantemente estou correndo atrás do rabo, pagando conta e não consigo a prosperidade. Você tem sucesso, mas o seu bloqueio financeiro é maior que o seu talento. Então você ganha dinheiro e gasta o dinheiro. Exatamente. É exemplo isso que eu tô te falando. Mas e aí, me dá a solução, pelo amor de Deus. Aí eu tenho te pago pra você me dar. Aí eu tenho que entender quais foram os seus bloqueios. Um deles pode ser mesmo essa questão do seu pai, né?
Pode ser, mas pode Muito ser outra coisa, né? isso. Ou pode ser até o modelo da mãe mental, talvez, né? Depende, aí tem que ir mais a fundo. Mas aí o seu talento, assim, não é que você não consegue exercer seu talento. Você pode ganhar 5 milhões com seu talento, uma dublagem, por exemplo. Mas a mente já começa a trabalhar onde é que eu vou gastar esse dinheiro para ele não ficar próspero, que eu estou protegendo esse cara da prosperidade. Mas, ele está escapando. Então, aí é que tá. É igual aquela... Respondendo a pergunta que você me fez agora há pouco, que seria uma conquista dar dinheiro para minha família. Então, é que teríamos sabe que por que ter Sabe por que você está dando dinheiro para sua família? Não, e não é dando dinheiro, hein? Deixando bem claro, minha família estiver assistindo, quando eu falo, não é dando dinheiro pra minha família, não. Eu sou uma pessoa que gosto muito de cuidar e ter certeza de que duas coisas. Tá todo mundo... Você gosta de cuidar porque você quer ser reconhecido por eles. Mente subconsciente. Tá. Racionalmente você vai responder isso que você vai responder agora. E outra coisa, você ouviu alguma coisa, alguém, pode ser seu pai, perdendo tudo. Então você não quer deixar ninguém perder tudo, entende? Mas, por outro lado, você também, dar dinheiro pra família é uma maneira de gastar seu dinheiro. Proporcionar pode ter muito a ver com o ego, né? Claro, com a questão de... Porque eu faço muita questão de suprir. Uhum. Isso, pra mim, me alimenta. Só que eu percebo que é uma coisa assim, mas será que é o caminho? Porque senão eu vou ficar dando... Um empresário dos Estados Unidos me procurou e falou assim, eu não aguento mais, eu tô dando dinheiro pra minha família direto, isso tá prejudicando eles, mas eu não consigo parar de dar o dinheiro pra eles. Bloqueio com o pai. Não vou entrar em detalhes aqui, mas bloqueio com o pai. Ou seja, e agora ele não dá tanto dinheiro pra família, né? Ele agora faz uma coisa normal. Muito claro, não é dando dinheiro pra família, eu digo, é para minha família, filhos e minha mulher. Não, eu entendi, eu entendi isso que você tá falando. É a mesma coisa. Uma ONG... É a mesma, cunhado não. Não, se ele me dá dinheiro, se bobear. Então agradeça mais que ele vai te dar mais. Tá vendo? Tem um negócio saindo aqui, minha esposa falou. Bom, beleza? Obrigado, meu amor. Ela cuida da minha imagem, viu só? Isso é bom, isso é importante. Obrigado. Então é assim, você é fruto dos 6 aos 12 anos de idade. E é bem isso mesmo, dos 6 aos 12. Quer que eu te conte um bloqueio do meu pai? A gente tem tempo aqui? Tá maravilhosa a nossa conversa. Tô amando a nossa conversa aqui. Aliás, eu tô honrado por ser entrevistado, porque eu tô sendo entrevistado. Obrigado, isso aqui vai ficar no meu arquivo pra sempre. É o seguinte. Meu pai me bloqueou de várias maneiras. Uma delas... Você gosta de carro? Gosto. Eu também amo carro. Mas hoje, não tanto como antes. E vou te contar o porquê. Quando eu tinha 9 anos de idade, 10 anos de idade, 9 para 10 anos de idade, meu pai comprou um mini bug. Sabe aquele mini bug Fapinha? Você teve? Sensacional. Pô, motor a combustão e tal. Isso. Vai que vai. Eu com a idade, eu acertava sempre na primeira, né? Eu ligava já puxava a corda. Eu tinha um cross, era muito louco. O meu era verdinho, mas não era cross. O cross era legal. Mas eu não tinha. Eu vou te explicar que tinha, mas não tinha. Um dia meu pai chegou com esse mini bug e eu morava num bairro, pra quem sabe, Jundiaí tem um bairro chamado Santa Gertrudes, que é um bairro assim, de classe média baixa. Meu pai tinha um pouco mais de dinheiro que os outros, então ele comprava essas coisas. E um dia ele chegou com esse mini bug. E a criançada, que não tinha nem bicicleta, eu chamava de baitelo, né? Baitelo, com um mini bug. Meu pai me deixava dar umas voltas. Beleza. O pai nunca falou que era pra mim um mini bug, mas eu achei que era pra mim. Ok. Um dia, ele me trancou no meu quarto, era um sobrado, ele mora até hoje lá, né? Um sobrado, e eu conseguia ver chamava veneziana, né? Uma janelinha assim pela fresta e tal. Eu conseguia ver a garagem lá embaixo e ele mexendo no mini bug. Ele tinha reformado, que não era novo, ele tinha reformado. Falei, tá reformando pra mim e tal. Aí ele colocou um laço no mini bug. Presta atenção no que eu tô falando, esse desfecho vai ser sensacional. Ele colocou um laço, falei, é pra mim. Mas por que ele me trancou aqui? Aí eu vi o meu amiguinho, que estudava na mesma sala que eu, no colégio, vindo com o pai dele. O pai dele chamava Ticão, era um mecânico ali do bairro. E ele vinha com... Aí eu falei, por que ele tá fazendo aqui? Aniversário dele hoje? Ele tinha até me convidado pra festinha, aniversário dele hoje. O que ele veio fazer aqui em casa, né? Aí ele entrou e o meu pai entregou pro pai dele um mini bug. Meu pai comprou pra reformar, pra vender pra ele. E o pai veio buscar pra dar o mini bug de presente pro meu colega. E o mini bug eu achava que era eu. Eu me lembro que eu chorava. Eu batia minha mãe, eu não sei onde estava minha mãe, até hoje não lembro. Ela falou que não estava em casa, enfim. Então, batia. Eu batia a cabeça assim na veneziana. Eu não queria o mini bug, eu queria dar tchau pro mini bug. Mas chorei, passou. Quando eu cresci, comecei a ganhar dinheiro,
eu comprava um carro caro, dali 3 meses eu ia na concessionária, eu quero trocar outro carro. E o prazer que eu tinha de trocar de carro era gigantesco. Agora que vocês vão entender. Isso me fazia perder muito dinheiro. A minha mente me bloqueou para isso. O que eu fazia? Eu comprava o carro novo, o meu prazer maior não era pegar o outro carro. Era dar tchau para aquele carro velho e tirar as coisas daquele carro e colocar no carro novo. E assim, perdi muito dinheiro com isso numa época da minha vida. Entendeu? Eu tava dando tchau para o mini bug todas as vezes. Caramba. É assim que a mente trabalha. Aí, enfim, eu descobri o que eu conheço hoje, né? Há 23 anos, quando eu fiz meu primeiro curso, né? Foi o curso que te fez entender que você tinha essa... o curso foi o seguinte, eu tinha um call center com 60 posições, não era hipnólogo ainda, eu sempre fui empreendedor, né? Continuo sendo, hoje tenho editora, uma série de coisas e tal. E aí, essa secretária minha falou, pô, Baitela, você tá muito chato, ninguém te aguenta. Eu comprei um curso de hipnose pra você de um amigo meu. Falei, que hipnose? Esse negócio de que é espiritual? O que que é? Né? Eu não entendi o que era. Ela falou assim, mas eu paguei no cartão. Eu falei, tá bom, você me deu de presente? Não, comprei no cartão da empresa, porque ela tinha acesso à empresa. Era 6 mil reais naquela época. Eu tô falando de 24 anos atrás. Sabe o que era 6 mil? Assim. E não pode devolver o dinheiro. Eu falei, tá bom, eu fui. Chegando lá, eu cheguei atrasado. Era às 9, eu cheguei às 9h30. Quando eu entrei na sala, era uma sala gigante como essa aqui, tinha umas 40 pessoas. Em roda. E quando eu entrei, o professor falou assim, você que é o Baitelo, Atrasildo? Eu falei, sou, vem cá, senta aqui. E ele me colocou num transe hipnótico ali. E ele encontrou um dos problemas que eu tinha, por que eu não crescia mais. E por que eu tava daquele maneira. Não era o mini-bug? Era outro? Não, era outra coisa. Você pode compartilhar? Posso, era uma questão de faculdade. Meu pai falava pra mim que eu nunca ia fazer a faculdade, que eu nunca ia ser nada, porque ele não ia pagar a faculdade pra mim. É uma outra história essa. E ele achou esse bloqueio. E me desbloqueou. Falou, você não precisa de faculdade pra crescer, nada tal. Tem muitos empreendedores que não têm faculdade e tal. E que não fizeram nenhuma faculdade e tal. E me desbloqueou. Eu falei, o nome desse cara é Maurício de Souza, já falecido. Ele treinava com hipnose todos os funcionários do HSBC no mundo. Ele viajava o mundo inteiro treinando funcionários do HSBC na época. Eu falei, quanto você quer pra me deixar melhor que você? Eu falei, queria um caminhão de dinheiro. Eu falei, beleza. Dali 3 dias eu tinha vendido meu call center, mandei a minha funcionária, coitada, que me comprou o curso embora, porque eu vendi empresa. ela falei, obrigado, mas eu não posso continuar com você que eu vendi empresa. E me tornei hipnólogo. Falei, agora eu vou levar isso pro mundo inteiro. Então eu me tornei hipnólogo por causa disso. Que coisa interessante. Aí você levou para como é que foi essa trajetória do mundo Aí eu inteiro? montei uma rede de clínicas, fui franqueador, né, de clínicas e tal. Teve várias aqui em São Paulo, tive 14 clínicas aqui. Ah, por que você não tem mais? Ué, foi uma decisão empresarial na época, não tive mais. Então. Mas eu prometi. Você forma outros hipnólogos hoje em dia? Eu formei mais de 2.000 hipnólogos até hoje, né? E, enfim. Sempre com essa pegada da reprogramação mental? Sempre. Só que aí eu percebi uma coisa. Por que eu falo de prosperidade hoje? Por que eu voltei toda a minha carreira para prosperidade? Porque eu percebi, as pessoas que vinham me procurar com ansiedade, medo, pânico e depressão, que era isso que eu atendia antes, tinham problemas com prosperidade. E elas tinham depressão, medo, pânico e não conseguiam crescer. Da falta de Exatamente. Falei, agora eu quero fazer isso, né? Quero fazer isso. Que é aquela velha história, né? Dinheiro não traz felicidade. Não traz não, só que ela te tira um monte de infelicidade. Dinheiro é um facilitador maravilhoso, né? Por exemplo, eu vou te ensinar uma técnica aqui para você ainda desbloquear mais a sua prosperidade. Hoje, eu vim de carro para cá, né? De Londrina para cá, a gente passou num posto de gasolina para abastecer o carro. E aí, abasteci o carro. E eu falei, bom, tinha chovido anteriormente, estava sujo o carro. Eu falei, bom, vamos fazer uma ducha. Aí o frentista falou, se você abastecer pelo menos 30 litros, eu te dou uma ducha. E deu 40 e poucos litros. Beleza, aí eu fui. Quando eu parei, eu tenho essa prática sempre com tudo. Vou ensinar essa prática aqui que é maravilhosa. Eu planto a minha prosperidade. Quando eu fui fazer a ducha, o rapaz, acho que tinha uns 35 anos, o lavador, começou a falar, amor, pega 100 reais na minha carteira. Pega 100 reais na minha carteira. Ela já sabe quando é assim, eu já ando com o dinheiro lá. Acabou, falei, pra você aqui, amigo, 100 reais. O cara, quê? Até ele ficou, tá nos meus stories aí, dá uma olhada depois nos meus stories. Tá ali ainda. E vai ficar no Instagram também. Ele não entendeu muito bem, mas aceitou. Eu acho que ele só entendeu que era 100 reais depois que eu fui embora. Na gravação não mostrou isso. Eu imagino. E todas as vezes que eu vou num restaurante, pelo menos 50 reais, por mínimo 50 reais, eu dou pro garçom. Quando é um restaurante que tem só um garçom que veio me atender e tal, eu faço isso. Mas a taxa de serviço eu sempre pago. Por que eu faço isso? Por causa da pessoa? Não, eu faço isso para elevar minha prosperidade sempre.
Porque a minha mente fala, poxa, ele tá doando, né? Ele tá doando, então vamos trazer mais para ele. Mais ou menos assim. Eu me educo todos os dias, né? Então eu faço isso. Ah, mas eu não tenho 100 reais. Mas dá 5 então, Você não tá plantando tua prosperidade? Mas essa entrega, acho louvável. Intencional. Mas ela é para alguém que teve alguma interação com você. Sim, ela não é aleatória na rua. Não, aleatória tá passando ali pra uma pessoa, toma. Sim, não, isso não. Ela tem que vir de algum sentimento que você tenha tido por aquela pessoa, de que ela merece e você gostaria de presenteá-la, então você presenteia. Sim. Torna-se um presente. Sim. E mesmo se ela me atendesse mal, eu ainda daria, porque eu estou plantando minha prosperidade. Deixa eu te falar do Pacto com a Prosperidade, que essa é uma das tarefas do Pacto com a Prosperidade, que é uma filosofia de vida que eu desenvolvi. E hoje as pessoas entram no Pacto para crescerem. Uma das tarefas é o seguinte: vá procurar alguém que é próspero e dê de 10 a 100 reais para essa pessoa. A pessoa, mas por que eu não posso dar para um mendigo, uma pessoa que está precisando? Qual que é a diferença de doar para uma pessoa que é próspera e a outra pessoa que não é próspera? A que é próspera não vai aceitar. Tô brincando. Não, vai. Próspero aceita. Tô brincando. Se eu falar assim, quer R$1.000? Fala, não quero. Claro que eu quero. Você não, né? Vai ver, porque eu não sou próspero. Não, eu tô brincando. Não, é assim. Quando você dá para alguém que precisa, você está fazendo caridade. Nunca espere nada de volta. Caridade. A fundo perdido. Acabou. Foi. Né? Sim. Independentemente do que a pessoa vai fazer com o dinheiro. Quando você dá dinheiro para quem é próspero, a prosperidade que está nele olha para você e fala, nossa, encontrei mais um próspero, eu quero ele. Pum, pegou. Então, uma das tarefas é a seguinte: doe de 10 a 100 reais. As pessoas estão participando do Pacto com a Prosperidade para quem já é próspero ou quem não precisa do dinheiro. Que prosperidade tem umas vertentes aí, né? Ou quem não precisa do dinheiro. E quando você fala doe de 10 a 100 reais, significa doe de 10 a 100 reais ou, por exemplo? De 10 a 100. Mas é um exemplo. Não, mas eu digo assim, vem cá, vou te pagar um almoço. Não, uma pessoa próspera. Isso não vale. Não, a gente tá falando de dinheiro. As pessoas querem dinheiro. Então doe dinheiro. Ah, eu posso dar um presente? Não, dinheiro. Entendi. Vou te contar uma outra história. Não é a ação, é o valor. Vou te contar uma outra história. Eu tô contando histórias pra entrar na mente das pessoas aqui pra plantar, tá? Muito bom. Então vamos lá. Eu e minha esposa queríamos trocar a árvore de Natal em casa. Uma árvore bonita. Já estávamos com 2 anos com aquela árvore, né? Novinha. Vamos trocar. Já é ótimo. Eu tô com a minha faz 10. Então por isso que eu te falo. Tô brincando, tudo bem, velho. Vai. Ó, pego a árvore, cara. Dá uma árvore de presente pro cara. Aí é o seguinte. E aí eu falei, vamos doar, meu amor? Vamos. Pra quem precisa, tá? Aí já é uma caridade, tá? Doação e caridade. Tá. Aí ela pegou num grupo do Facebook que tem da região e postou. E aí apareceu uma moça que queria a árvore. Nossa, eu tenho uma filha de 6 meses, a outra de 1 ano, e elas nunca tiveram uma árvore, tal. Tá, então manda buscar. Não, ela veio buscar, essa mesmo veio buscar. Veio buscar a árvore e tal. Enfim, deixamos lá na portaria do prédio, ela veio buscar. Aí, no outro dia, depois de um pouquinho ela ligou, falou, olha, não é por nada não, mas as minhas filhas nunca tiveram um presente de Natal. Meu marido foi embora, tal. Falei, amor, ó, a gente não tem tempo para ir comprar um presente para essa pessoa, mas faz o seguinte, oferece um Pix de 150 reais para ela compra. Cara, foi terrível. A mulher quase bateu na minha esposa pelo telefone, pelo WhatsApp. Não, pelo Facebook. Que ela se sentiu humilhada. Porque ela é escassa. Ela não aceitou dinheiro. Porque na mente dela é ruim ela aceitar dinheiro. Porque ela a achou mãe. Que uma coisa soberana. Isso, porque a mãe dela, o pai dela falavam que tem que ser honesto. Ela falou: dinheiro não, só quero doação. Então, a gente fez Pix para outra pessoa depois. Entendi. Por quê? Porque ela tem preconceito com dinheiro. Agora me fala, como é que uma pessoa vai prosperar se tem preconceito com dinheiro? Por isso que ela tá nessa situação. E eu tô falando do ano passado. Esse ano ela pediu de novo. Falei, amor, fala para ela que a gente não tem, não vai doar, a gente vai doar para outra pessoa agora. Mas o dinheiro ela não aceitava. Por isso que eu falo, quando você doa para uma pessoa próspera, ela aceita. Porque ela tá acostumada com o dinheiro. É interessante, né? Porque eu fico pensando, ouvindo você falar aqui, quer mais água? Por favor, vou pegar. Quer uma outra gelada? Não, vou pegar essa aqui mesmo, tá bom. Aliás, ô Antônio, quebra o galho pra mim, por favor, cara. Tá na geral ou não? Geral é aquela do meio ali. Porque enquanto você tava falando aqui, pode ser sem gás, velho, por favor. Você estava falando aqui, eu fico pensando, me deu muita vontade, e não sei se a minha mãe está assistindo, mas de dar um presente, assim, obrigado, cara, de virar e, sabe, mandar assim, mãe, então, isso aqui é um presente, né, como o dinheiro. Mas conhecendo a figura, eu sei que ela ia amar
se eu comprasse alguma coisa, fosse naquele valor, ou não importa o valor, e mandasse. Legal, é o que ela gosta. Então, mas isso que eu tô falando. Aí Quando não, você dá um presente pra alguém... Mas é tua mãe. Né? Você tá falando, então, isso quando aplica você for... pra pessoas estranhas que não querem... É o seguinte, ó. Só que eu não contei o final da tarefa pra você. Quando você doa pra uma pessoa próspera, é intencional. Eu estou doando pra essa pessoa, mas eu quero, mente subconsciente, me traga pelo menos 3 vezes mais. É intencional. Tá, entendi. Quando você faz caridade, não. Você vai lá e faz. Eu faço caridade também, né? Mas não espero nada. Agora, quando eu faço esse exercício, como eu fiz com o lavador de carro, porque ele... Ah, mas ele precisava do dinheiro. Não, ele tinha o trabalho dele, ele não é um mendigo. Entendi. Aí quando eu dei o 100 reais, eu não fui bonzinho com ele. Eu plantei mais prosperidade pra mim. Foi porque eu sei que vai voltar cada vez mais. Mas, então, voltar energeticamente, né? Você tá falando. Exatamente. De uma maneira você joga pro mundo... Isso, exatamente. Mas assim, a prosperidade que... A mínima prosperidade que ele tem, por exemplo, né, que a pessoa... Mas ele é lavador de carro. Não. Trabalho digno e maravilhoso. Claro. Não sei quantos carros ele lava por dia. Deve ter que ganhar dinheiro, obviamente. Depende se também o negócio é dele, se ele lava carro no estacionamento não sei, do eu prédio, sei que ele estava trabalhando lá e tem um emprego. Tem um salário. Né? Então eu plantei a prosperidade. Então me traga 3 vezes mais. É interessante isso que você está falando, porque me faz lembrar também uma... Aí que tá. Eu sempre achei que era relacionado à lei da atração. E quando você comentou, eu entendi que não, que é... Mas assim, eu percebi que na minha trajetória... Os meus receios de gastar, aquela coisa assim, meu Deus, não é prudente, vamos tomar cuidado com isso, com aquilo, porque tá difícil, porque não temos, ou temos, agora a gente vai... Ao mesmo tempo eu já percebi que é incrível aquela história, o ovo ou a galinha, o que vem primeiro, é quase que isso, porque às vezes que eu falei, isso aqui é importante, vamos sem medo. E eu vou lá e faço determinada coisa, ou tenho muita vontade, gasto com aquilo, é inacreditável. Parece que é na hora seguinte, no dia seguinte, pum, entra um negócio que eu não estava esperando. Você plantou a prosperidade. É inacreditável. Gente, isso quem estiver assistindo é a maior verdade do mundo. E isso não é que aconteceu comigo uma vez, não. É inacreditável. E coisas simples, que parecem que não... Mas como, por exemplo, a minha esposa, de repente, ela quer um sapato que eu fico, porra, mas vai pagar 250 pau num sapato, não sei o que lá. Quer muito. Vai, vamos lá, toma. Ou então o meu filho, que é a fantasia do não sei o que lá, é criança uma vez só na vida. Toma. Você conhece a Natália Cury, do Me Poupe? Não. É uma profissional sensacional, ela tem uma história legal. E ela ensina as pessoas a economizarem até... Gastando. Até o cafezinho. Economizar o café? Sim. É uma profissional maravilhosa. Só que, Natália, você tá me assistindo, você tá fazendo errado faz muito tempo. Então como é que ela é uma profissional maravilhosa? É uma profissional maravilhosa no que ela ensina, mas ensina errado. Mas ela pode ser uma boa professora ensinando errado. Ué. É uma pessoa maravilhosa. Não, ela é uma boa profissional ensinando alguma coisa errada. Não vou entrar aqui na questão. Dá vontade. Ela ensina o seguinte, ela foi comprar um computador outro dia, e ela é uma pessoa que tem dinheiro, né? Porque ela economizou. Aí eu vou te contar o que acontece. E eu vi num programa que ela fazia na Band, era um reality show, e com muita competência, e ela foi atrás de um computador usado e barato. Ficou negociando, perdeu 5 horas para negociar para economizar 50 reais. Isso não é prosperidade. Não, 50 reais... Isso não é prosperidade. Os 500 valia. Isso, mesmo assim. Você merece um iMac, você tem um monte de computador caro aqui. Você merece um computador desse ou você merece comprar usadinho que vai... O que você merece? Tá, eu entendi o que você quer dizer. Tá. Que eu tenho todo... Se você quiser, eu elaboro. Não, você fala assim, não, é porque eu comprei aqui, porque... Não tô falando isso, tô falando de você Não, como eu digo, pessoa. por exemplo... Não, então, eu me sinto merecedor sempre do melhor. Sim. Mas vai resolver meu problema, uma coisa que custa 20 mil. Eu consigo por 12, que vai resolver o meu problema. E é o que cabe no meu bolso, eu não tenho condições de comprar de 20. Mas tá falando eu me sinto merecedor, mas não você tenho tá condições. falando num outro prisma. Eu tô falando que ela quer economizar por economizar. Ah, sim, não, só pela graça. Tipo, eu pedindo desconto no pedágio, que eu faço só de brincadeira. Eu faço mesmo. É verdade, eu paro no pedágio, custa, sei lá, R$15,90. Você faz por 15? Eu vim de Alphaville agora, acho que custou mais caro o meu pedágio. Mas eu faço só de sacanagem. Aí é de brincadeira mesmo. Então, e é assim, e por que eu tô falando que os financistas, os gurus financeiros fazem errado? Porque eles plantam mais escassez. Você faz reserva de emergência? Não, deveria. Não, você tá certíssimo. Se você fizer reserva de emergência, a emergência vai chegar. Faça uma reserva da prosperidade. É a mesma coisa com nomes diferentes.
Reserva da prosperidade. Gostei. Quanto você tem lá aplicado? Olha lá, 1 milhão. Gostei. Reserva da prosperidade. E eu vou te falar uma coisa. A reserva pra gastar. Dinheiro adora fazer amor. Nossa, gostei disso. Dinheiro adora fazer amor. Coloque 2 notas de 100, deixe elas fazerem amor e elas dão filhinhos, mas filhinhos que já nascem grandes. Na carteira? Metaforicamente falando. Ah, tá. Porque Me o dinheiro... avisa porque eu ponho. O dinheiro foi feito para multiplicar. Meu pai dizia que a moeda é redonda feita para girar. Exatamente. E multiplicar, porque moeda que gira, né? Uhum. É isso mesmo. A cédula, enfim. Eu falo que eles gostam de procriar. Gostei dessa das notas de 100 Só que tem gente que não deixa. Porque é o seguinte, guarda o dinheiro lá para reserva de emergência e aí... Sim, espera o frio. Elas ficam assim, ó, não podem fazer nada. Agora, bota o dinheiro na reserva de prosperidade, aí esse dinheiro na reserva de prosperidade ele vai procriar. Gostei ele vai fazer muito. amor toda noite e vai nascer toda noite filhinho. Eu gostei muito, porque olha, essas coisas que psicólogos e professores trazem, que eu sempre falo, essas gavetinhas que vocês abrem, isso. porque é o óbvio que está na tua frente, mas a gente não rotula daquele jeito e isso faz toda a diferença. Uma coisa tão aparentemente simples como faz o fundo da prosperidade, não da emergência, é onde você, só de mudar a nomenclatura e a ótica, você já fala assim, porra, eu vou, não é guardar dinheiro, eu vou colocar um dinheiro aqui para eu gastar com determinada coisa que vai ser muito legal. Não vou, puta, caso aconteça alguma cagada, eu tenho uma reserva. Muito bom, gostei. Você acha que quem ganha 650 mil reais por mês é próspero? Com certeza. Tá. Você não acha? Quando eu morei em Curitiba, eu conheci um senhor... Não, vou te contar a história. Mas você não acha? Não, vou te contar. Eu vou te responder com a história. Bom, vai. É o seguinte... Você vai ficar aqui até amanhã. Vamos lá. Aí é o seguinte, vamos imaginar que um senhor de 74 anos, quando ele chegou em Curitiba, ele chegou com 20 e comprou terrenos que depois viraram rodoviária, que depois ele fez prédios que viraram bancos. Então, ele recebia 650 mil reais de aluguel por mês. Por mês, tá? Já descontado imposto de renda e tal, sobrava isso pra ele. Ele andava de belina velha, se vestia que nem um mendigo e comia no bandejão da cidade. Ele é próspero ou ele é um endinheirado que só tem dinheiro? Aí é cultura, né? Não, aí é educação. Não é só isso. É questão psicológica. Sim, mas vamos colocar isso tudo num balaio. Tá? Ele é próspero? Ele não aceitava comer num restaurante legal, mas ele não tinha um carro legal. Porque quem dizia? Mente dele foi feita assim. Mas se você pega uma pessoa como ele e alguém quem ele ouve ou quem ele elenca aceitar ouvir, ou seja, ele te conhece um dia comendo no bandejão e vocês começam a conversar. E por acaso você tem o conhecimento que você tem e por acaso, sem ele saber disso, ele gosta de você. E vocês trocam essa ideia. E você é o cara que vai conseguir falar pra ele, falar, vem cá. Assim, e você vai... arrisco em dizer, não dá pra dizer tenho certeza, que muito provavelmente você conseguiria dizer a ele que, porra, você tá vivendo desse jeito por quê? Sim, assim, ó, quando você fala cultural, você acha que é crença ou é cultural isso dele? Entendi. Se ele acredita que tem que ser assim por causa de uma questão que alguém disse pra ele, isso. Tal, que são as mesmas coisas. Cultural. É isso que eu ia mesma falar. Coisa. Crença e a coisa e cultural, mesma coisa. É um modo de vida que ele aprendeu. Sim. Então, eu nunca conversei com ele mais a fundo, mas acho que ele deve ter ouvido do pai, ó, nunca venda nada, guarde, porque pode faltar. Sim, não gasta à toa. Aí você fala à toa é o quê? E ele faleceu, já faz uns 5 anos, e a família... Ele tem 2 filhas, não, tem um filho e uma filha, que estão desfrutando. Entendeu? Isso é muito comum. Então... Triste, mas é comum mesmo. Então, o que acontece? Acontece uma coisa muito simples. Ele só tinha dinheiro. Então, não é dinheiro que te faz próspero. Próspero é ter uma família maravilhosa como a minha, como a sua. Próspero é você conquistar o que você quer. Felicidade é diferente de sucesso. Sucesso é conquistar o que você quer. Felicidade é dar valor no que você conquistou e querer mais. São essas coisas, entende? Então, dinheiro não tem nada a ver com felicidade. Ele só acelera a tua felicidade. E dinheiro não é prosperidade só. Dinheiro é tudo, né? É tudo. Ai, mas meu Deus do céu. E eu vou te falar, hein? Posso falar pra essa câmera aqui? Fala pra essa da esquerda aqui que é fechada em você. Se você é pobre, tu vai pro inferno. Aí todo mundo parou de ser pobre. E se você é próspero, não tô falando de rico. Se você é próspero, você tá mais perto de Deus. Então,
Quem é escasso está mais longe de Deus. Quem é próspero está mais perto de Deus ou da criação, o nome que você queira dar, da fonte e tal. Por quê? Porque Deus, a fonte, é só prosperidade. Então, quando eu estou escasso, eu estou longe da prosperidade. E o coitadinho, humildezinho, cuidado, são coisas diferentes isso, entendeu? Porque ele vai para o céu, o coitadinho. Humilde é uma coisa, coitado é outra. As religiões pregam isso. E isso é uma maneira de controlar as pessoas. Infelizmente. E aí, assim, quanto mais pobre, melhor, né? Deixa eu te dar um outro exemplo. É manipulação de massa, né? Você já fez novela alguma vez? Não. Tá. Fiz filme. Mas vamos pegar... Não, já fiz novela. Tudo bem, mas que seja filme. Um filme que você dublou. Fala um filme que você dublou que tinha... Atuei ou dublar? Não, que você dublou. Dublagem eu dublei um monte de novela. Beleza. Fala um que tinha o vilão e tinha o mocinho. Eu sempre fui o anti-herói ou o vilão. Ok, beleza. O vilão é sempre o que tem mais recursos financeiros e que é o mais bravo. As novelas fazem isso, que é mais bravo, que é mais ganancioso, que prejudica todo mundo. Mas o cara que é o motorista dele é o coitadinho e que é o cara que merece toda a atenção, mas tadinho, ele é pobre, né? E o ricão tá maltratando ele. Isso é cultural. Essa é uma crença que as novelas fizeram com o brasileiro, por exemplo. E novela é uma coisa que... Aquela velha história, a arte imita a vida ou a vida imita a arte, né? O poder que a arte tem para manipular a sociedade em ou fazer de determinada maneira ou acreditar que aquilo que está sendo mostrado é o jeito certo e se você não estiver fazendo aquilo... Eu vou fazer uma pergunta que vai te provocar e provocar quem está assistindo. Gosto. Qual a história que você está contando de você? Vou melhorar ainda essa pergunta. Qual é a desculpa que você está dando hoje sobre você para você não prosperar? Qual é a desculpa que eu estou dando para mim? Antes de você responder, eu vou te dar Vamos para um rápido intervalo. Faltou essa antes de responder. Vamos para um rápido intervalo e voltamos. Ótimo, gostei. Vou te dar um exemplo. Isso não tem no YouTube. Que bosta, eu tive num podcast... meu mesmo, né? Enfim, a gente tava gravando alguma coisa. Você vai fazer seu programa aqui agora, sensacional, já adorei a história. Aqui, já adorei aqui você vai vir, você vai estar no nosso estúdio. Sensacional. Vocês não estão vendo o que eu tô vendo, gente. Tudo em primeira linha aqui. Só o apresentador, que é de melhor, é melhor ainda. É assim, o que eu tava falando mesmo? Esqueci. Não, você ia me contar, provocar com alguma pergunta. Ah, tá. Nesse podcast, a Aline ainda estava apresentando esse podcast comigo, fazendo as perguntas, e eu levei uma bolsa da minha esposa, que eu tinha pago R$3.500 aquela bolsa dela, e é uma bolsa da Louis Vuitton. Não, Louis Vuitton é 20. Como é que é? Vitor Hugo. Vitor Hugo. Tá? E aí só dei um detalhe, né, tal. Aí, olha as histórias que as pessoas estão contando sobre essa. Imagina gastar R$3.500, comprei em 80 que tô felizinha. Bloqueia, felizinha. Imagina esse negócio. Aí eu falei assim, roupa, não aceite roupa usada de ninguém. Aí a pessoa, eu só compro em brechó. Porque olha a história que ela tá contando pra ela mesma, pra ela ter certeza que ela tá fazendo certo, mas a mente está trazendo ela para um outro patamar, sabotando, exatamente. E a questão sustentável do mundo? Pra que fazer isso, tal? Sim, então, são justificativas, né? Exatamente. Qual é a história que você está contando para você, Raul? Por que você não está multimilionário hoje? Qual é a história? Pois é. Depois responda para você mesmo. Mas é uma pergunta interessante porque não se trata só de multimilionário, mas eu penso muito nisso que você falou, no sentido de... É um exemplo, tá? Multimilionário. Não, mas excelente, até muito legal essa oportunidade de ter essa troca, porque habitualmente quando eu faço programa, eu busco não... É claro, na nossa pauta é inevitável tocar em assuntos meus, né? Claro, por conta da pauta. Até porque se chamasse o delegado aqui, não ia contar para ele as pessoas que eu matei, né? Então, assim, eu penso muito exatamente no sucesso, nas conquistas, nas batalhas, nos reconhecimentos que eu já tive, no dinheiro que já ganhei, consequentemente o reconhecimento financeiro. E penso muitas vezes, porra, mas por que ainda tal e tal? E eu penso, acho que tô chegando na resposta. Boa, olha, vou melhorar. Por que você mente? Vou melhorar, ó. Por que você não tá rico? Ele tá aqui, ó. Por que você não tá rico? Mente subconsciente, por que o Raul não tá rico? Por que não? O que eu digo pra mim mesmo que justifica o porquê eu não estar rico? É a pergunta. Porque eu sinto que eu não sou bom em fazer negócio. Você contou as mais... Sou talentoso. Sim.
eu sou capacitado, eu sempre digo, eu sou um ótimo gladiador, mas eu sou um péssimo imperador. Ou seja, se você me incumbir de uma função, eu sou o melhor para executar aquela função e eu preciso dessa missão. Agora, se eu não me coloco como imperador nunca. Vou pegar essa caneta Montblanc aqui que eu conheço. Detalhe, Montblanc. Montblanc. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não sabe. É o seguinte, os entendidos entenderão. Eu vou pegar essa caneta aqui e vou escrever a sua história agora. Raul não ficou multimilionário ainda? Porque... Não, vou tirar o ainda. Tá? Não ficou multimilionário. Não, ainda é o que você quer, mas não é. Não ficou multimilionário porque acha e acredita, parênteses, na mentira, que ele não é um bom negociador. Ponto. Essa mentira, essa verdade, essa história que você está contando. Você acredita que você não é. Por quê? Porque a sua mente te levou até aí. Mas é só uma crença. E não é verdade. É verdade para você. É uma crença, é uma verdade absoluta para você, mas que não é verdade. Você só tá escrevendo a tua história do jeito que você quer. É bom falar, né? É bom falar que não é um bom negociador, não precisa dar muita satisfação para ninguém e tal, né? Acho que é melhor, Não, né? é que eu sempre digo que eu me considero um ótimo profissional no que eu faço e em termos de negócios eu sou muito bom para fechar o negócio. Mas eu sinto que me falta essa veia comercial. E aí eu digo para mim mesmo, não dá para ser tudo. Aliás, uma pergunta que eu ia te fazer antes, que eu te Essa esqueci, veia comercial que você não tem, você acreditou que não tem. Eu acredito que eu não tenho. Eu falo isso sempre, né, Anthony? Que eu comento aqui. Mas uma coisa até que eu ia te perguntar ao longo do nosso papo, que eu esqueci, agora me voltou. Você acha inteligente dividirmos a nossa energia em diversas funções, capacidades, talentos, atividades? Ou você acredita que é melhor a gente falar assim, não, escolhe um e bota toda a sua força ali, aí entraria naquela questão do durante quanto tempo, saberia para que entenda que de repente esse caminho não estava certo, vou para outro. Na tua vida hoje, o que você acredita? Que você coloca mais energia onde? É isso que eu tô te perguntando. Não, no mas trabalho, eu tô te perguntando. né? Não, é trabalho. Tá, legal. Quando você coloca energia em algum lugar, aquela coisa vai prosperar. Então, mas no trabalho, desculpa, mas só para você entender, no trabalho que eu digo é assim, eu sou dublador, locutor, apresentador, ator, diretor, produtor. Aí você fala, nossa, e eu posso dizer em alto nível para tudo. Sim. Não é que eu fui locutor do vídeo da esquina. Sim, claro. Ou tudo em alto nível, diretor de coisa. Só que eu percebo, e alguns amigos já me falaram, às vezes essa minha versatilidade ela acaba sendo um tiro no pé. Porque enquanto eu tô super preparado para tudo, eu acabo dispersando. Não sei também se isso faz sentido, porque hoje em dia é bom a versatilidade. Vou te responder com uma pergunta. Vai. Você é um ser humano, não é? Claro. Quer dizer, mas minha mulher acho que não. Ela fala que eu sou alienígena, mas isso aí vai que ela tá certa, né? Você é um ser humano. Você foi criado. Não sei no que você acredita, mas vou supor que você foi criado por Deus, tá bom? Sim, eu acredito. Tá. E Deus é o quê? Deus é o todo. E Deus é prosperidade. Então, tudo que você coloca a mão tem que dar certo. É uma frase que eu tenho. Tudo que você coloca a mão vai dar certo. A partir do momento que você desbloquear, tudo que você coloca a mão vai dar certo. Ah, mas eu não tenho talento para aquilo. Então, contrata um bom negociador e faz o seu talento de artista aflorar. E você contrata quem sabe fazer. Agora, quando você diz para mim que você não é bom na negociação, assim, você não está solucionando o problema, você está só retroalimentando o seu problema. A sua crença está sensacional, maravilhosamente bem trabalhando contra você, entende? Sim, então contrata quem faz. Sim, resolve. Buscar a solução, não ficar problematizando o problema. Exatamente. Não, isso de fato. Porque mas não pense você que eu fico... Eu entendo isso e vou em busca. Entendi. Mas o que acontece, lógico, aí são decisões de negócio. Quando eu falo... Sim. Sabe aquela coisa assim, putz, bota o teu dinheiro aqui, um grande amigo meu, Paulo Albuquerque, um beijão, um abraço, Paulo, que é um ótimo homem de negócios, ele até falou assim, cara, tem hora que você assim, para tudo, põe dinheiro aqui. É o cara que sai. Essa visão, é isso que a gente estava comentando aqui. Tem coisa que eu acho que é de capacidade também da pessoa, o talento de cada um. Olha só, eu não sei se você já viu tá no TikTok, em todo lugar aí. São dois atores, eu não lembro o nome deles, tipo Porta dos Fundos, mas é um outro canal que eu não lembro. Chega um cara e fala pro outro cara, falou, ele todo engravatado, burrão, você aqui, você já viu isso? Burrão, você aqui, tomando um café. Nossa, cara, eu não te vejo desde a 5ª série. O que você tá fazendo aqui, cara? E o burrão sentado lá. Ah, cara,
não passei da 5ª série, mas... Ele falou, mas eu lembro que você lá fazia uma... Todo mundo tava estudando, você não conseguia estudar, né? Hoje eu já tô... Eu me formei na USP, tal. Hoje eu sou executivo, né, cara? Sou bom pra caramba. Mas eu me lembro, falou, pois é, aqui aquela caixinha que eu montava de casa deu tanto certo que eu acabei montando uma loja de uma fábrica de imóveis. Aí o cara fala assim, uma fabriqueta? Ele falou, não, cara, até era uma fabriqueta, mas agora a gente evoluiu, né? E agora evoluí. Falou, mas, pô, burrão, pois é, não saí da 5ª série. Ele falou, mas, peraí, você não é engenheiro? Ele falou, não sou engenheiro, não saí da 5ª série, mas eu contratei vários engenheiros para fazerem essa empresa, né? Porque agora virou uma construtora. Se você constrói casas, que casas populares? Não, torre pelo menos, prédios pelo menos de 50 andares, né? Enfim, de 4 torres e tal. Nossa, mas como é que você faz isso? Eu não saí da 5ª série, eu contrato gente. Inclusive, burrão, eu tô aqui porque chamaram o executivo, né? Porra, pica como eu, tal, porque querem contratar lá para trabalhar numa empresa que tá começando a fabricar aviões. Aí ele fala assim, mas é minha. Ele falou, então é sua. Porra, burrão, que legal. Então a minha entrevista com você. Ele falou, não, cara, não é comigo, não tenho essa competência. Você lembra que eu não saí da 5ª série? Então, alguém da RH vai te contratar, vai te entrevistar. Ou seja, o burrão não tinha talento para passar em prova, tirar 10, tal, e se formar e passar no vestibular da USP. Não, mas o burrão tinha um talento para fazer dinheiro. Então, só que o burrão contratou gente para fazer o que ele não sabia. Esse é um exemplo para você. Entende? Então, assim, contrata quem sabe fazer. É isso. Eu não sei produzir shows, não sei produzir os meus próprios eventos. A Aline vai lá e faz. Eu falei Aline. Desculpa, Aline. Por exemplo, é o Rora. Hoje é Rora, a gente fala hockey. Fica brava, tá brava? Eu, por exemplo, não tenho a sensibilidade que a minha esposa como mulher tem. Então, eu tenho que ouvi-la. Às vezes não ouço muito, mas tenho que ouvi-la. Sim, mas eu te entendo. Isso que você falou com relação ao contrato, com essa firmeza, essas coisas que eu falo. Eu ia falar, né, não tem preço, mas tem, né? Porque você dá curso, você dá palestra, você... E vamos falar um pouco agora, já caminhando para o final da entrevista. Hoje eu sou o hipnólogo mais bem pago do mundo. Amém. Do mundo. Amém. E aliás, antes então, eu ia entrar num ponto agora, mas antes, você falou que você formou muitos pelo mundo. Uhum. Me conta brevemente que regiões, como foi essa... Na verdade, eu dava curso de hipnólogo nas primeiras vezes, porque assim, lembra quando eu me formei com aquele grande hipnólogo? Você quer... Opa. Mas deixa só ele concluir essa parte aqui. Tá. Lembra quando eu formava? Quando eu ia montar as clínicas e tal, não tinha hipnólogo no mercado, tive que formar os hipnólogos. Aí eu acabei dando curso para 2.000 hipnólogos, gostei daquilo, mas parei há muito tempo de dar curso, por quê? Não é que me frustrava isso, é que o hipnólogo, ele se formava, mas aí não seguia a carreira e tal. Não seguia exatamente como você tinha, isso, como você imaginava, já não era... Então hoje, o que eu faço? Eu dou cursos, palestras, eu tenho pacto com a prosperidade, né? Certo. Que eu ensino as pessoas a se desbloquearem para prosperarem. Perfeito. Isso me dá um prazer danado, porque eu adoro ver pessoas prosperarem. Perfeito. Vamos à pergunta. Aline Lopes está acompanhando aqui. Aline Lopes. É Haline? Ela é Haline? Não, é a minha digníssima, que gostaria de ter te entrevistado hoje. Espero que o bebê esteja bem. Tá bem. Pergunta, depois me responde se ela se tá bem, o Heitorzinho tá melhor. Beleza. Ela perguntou, né, como acabar com bloqueios. Fala mais alto que a gente não te ouve aqui. Ela perguntou como acabar com bloqueios com pai e mãe. E perguntou qual é a chave Pix do Prof. Baitelo, que ela quer plantar prosperidade também. Qual é a chave Pix do quê? Do Baitelo. Aí, ó, viu? É mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. Ó, antes de responder essa, obrigado pela pergunta, viu? Vai ser um prazer quando eu puder voltar aqui e participar do programa dela. Sim. Mas assim, eu tenho uma regra, só para ela fez uma brincadeira, mas já vou aqui consolidar. O pacto com a prosperidade, quando a pessoa entra a primeira vez, ela tem que cumprir essa tarefa de doar para quem é uma pessoa próspera ou quem imagina que a pessoa é próspera, tá bom? Só tem uma regra, não pode ser ninguém da minha equipe, não pode ser eu. É uma norma que eu tenho, né? Só para as pessoas saberem. Então não adianta vocês aí querer fazer Pix para mim, tá? Muita gente vai querer fazer. Agora, respondendo a pergunta dela... Mas a gente pode fazer para quem? Tem alguém que vocês indicam? Não. A gente faz... Não, ela procura a pessoa. Eu tô ensinando ela a plantar uma prosperidade. Tá. Que é o que a gente estava falando antes sobre a história do Lava Rápido. Exatamente. Então...
E a outra coisa, como desbloquear? Primeiro, a pessoa tem que querer e depois tem que ir na mente subconsciente e achar isso, né? Mas tem várias. No Pacto com a Prosperidade, por exemplo, eu desbloqueei a pessoa indiretamente, ou seja, ela tem contato com uma nova filosofia de vida. Ela vai aprender os 12 mandamentos da prosperidade. Se ela fizer 3 mandamentos só e botar isso como uma regra de vida, uma filosofia de vida, a vida dela muda completamente. Qual é a filosofia de vida das pessoas hoje escassas? É escassez. Quanto mais escasso, melhor. Ela não quer isso. Mas eu boto a pessoa numa outra filosofia de vida. Dá a gorjeta para a pessoa. Quer ver uma outra coisa que eu vou falar também aqui? Quando você vir uma pessoa na rua, passou uma BMW aqui, passou uma X6, passou, sei lá, o carro que você tenha e tal, que você acha que o cara tem muito dinheiro, eu abençoo a sua prosperidade. Sim. Filosofia de vida, isso. Sim, sim. Porque as novelas, contextualizando o que eu falei, botam o cara que tem o carrão como o cara que roubou de alguém para ficar com dinheiro, né? Não, eu abençoo a tua prosperidade. Isso. Mais ou menos assim. Então, essa é a filosofia. Então, isso já é um desbloqueio. Se a sua esposa... Como é que é o nome da sua esposa? Aline. Aline. Ah, não é Haline, né? É Aline, não, né? já ela vai a Haline aqui é nossa. Se você começar a fazer isso, dá a gorjeta, você está ativando a sua prosperidade. Se você tiver abençoando a prosperidade de quem é próspero, vamos pensar assim, ó. Passou o carro, você abençoa a prosperidade daquela pessoa. A prosperidade que está nele, energeticamente vai te olhar e falar, olha, tá me abençoando, quero você também, vem cá. Mais ou menos assim, tá? Para deixar a coisa mais metafórica. Sim, ótimo. Assim. Quase como um espelho. É. Mas o que ela perguntou, se eu não me engano também, é a questão de como desbloquear questões que tem com... Nossa, questões, eu usei uma trema agora. Sensacional, hein, ó. Questões. Só se falar agora, canal, aí vai ficar lindo. Aguenta, então. Vamos lá. Você desbloqueio com os pais, entendeu? Então, as questões que a gente tem com relações mal resolvidas com os nossos pais. Então, é o que você comentou no começo da nossa conversa, essa importância. Tá. Como é que ela faz? Ela tem que te procurar para fazer uma... Sim. Ela quer uma solução, ela quer ir fazer essa reprogramação. Tá. Hoje, eu estou atendendo menos no 1 a 1, né? Mas atendo ainda. Quando é 1 a 1, ou seja, é uma coisa individual, eu vou descobrir o bloqueio dessa pessoa e depois vou contar uma nova história para a mente subconsciente. É dessa maneira, tá? Trocando a história. Chama de troca de cena. Que é aquilo que você falou. Exatamente. Quando a pessoa vai participar do Pacto com a Prosperidade, eu faço indiretamente. Ou seja, quando eu falo, vamos pensar que o seu pai da Aline, foi um pai escasso. Tá? Exemplo, tá? E que ela pedia dinheiro para ele falava, não, dinheiro não se dá para ninguém. E ela ficou com aquela verdade absoluta. Quando ela entra no Pacto com a Prosperidade e ela tem uma nova filosofia de vida, junto com essa tarefa, eu estou reprogramando a mente dela porque o pai falou dela, indiretamente, entende? Entendi. Então não precisa trocar a história diretamente. Entendi. Então é mais uma evolução da minha técnica, não precisa diretamente. Dá para você falar para mais pessoas ao mesmo tempo. Exatamente. Que serve... Tem alunos no mundo inteiro hoje, né? Então assim, inclusive, eu estou agora me preparando mais no meu espanhol, tenho aulas todos os dias às 6h40 da manhã, todos os dias, de segunda a sexta, porque eu estou aprimorando meu espanhol para poder atingir o público latino também, os hispanos, porque eles precisam muito disso. Quanto evoluído você está no espanhol já? Cara, muito pouco ainda. Muito Senão pouco já ia ainda. te testar. Não, aí não. Aí não. Mas muito pouco ainda. Mas el pacto con la prosperidad. El pacto con la prosperidad. Es muy bueno. Muy bien, dale. Es muy bueno. Então, assim, tô fazendo, mas assim, mais um mês eu tô falando. Legal. Né? Porque eu já programei minha mente para isso. Mas, por que eu tô fazendo isso? Porque a mensagem é sensacional. É uma nova filosofia de vida. Quem tem contato com o Pacto da Prosperidade, assim, tem um momento que eu falo para a pessoa lá no Pacto, falo assim, ó, até agora você chegou nessa fase. Só passa para outra fase se você realmente quer prosperar. Porque se você passou para aquela fase, a sua mente vai te incomodar o resto da vida para você prosperar cada dia mais. A sua mente, que queria que você ficasse inerte, escasso, te incomodando para isso, fazendo você perder dinheiro, altos e baixos, ela agora vai te incomodar. Falou, ei, você já conquistou isso, e a próxima conquista? E a próxima? E a próxima? Então, a pessoa tem que pensar bem quando quiser entrar ou não. Então agora eu já vou aproveitar. Além de você vir fazer aqui as coisas no estúdio, eu vou ser seu mestre de cerimônias quando você precisar. Sensacional. Será adorei. Um prazer, em inglês, adorei. português e espanhol. Olha sou só, nativo nos 3, então...
Sensacional, adorei. Agora vamos falar dos seus projetos. Francês você fala? Não, je parle pas de français. Tu parles français? Nada. Vai, pra frente agora, então. Quais são os seus planos? Porque você me contou tua trajetória, como você evoluiu para até agora o foco no Pacto com a Prosperidade. O que está por vir? Está por vir milhares e milhares de pessoas prosperando todos os dias. Seja lá o que elas entendam como prosperidade. Então, eu levei toda a minha carreira para a prosperidade, um momento, prosperei mais, levei toda a minha carreira agora para o Pacto com a Prosperidade. Então, eu quero viajar esse mundo todo levando essa mensagem. Seja presencialmente, seja online. Sua energia é muito boa. Obrigado, sabe? obrigado. Sua oratória, sua maneira Sim. de se comunicar, maneira fácil de falar, isso é muito legal. Você sabe que meu pai, quando eu tinha aí uns 12 anos de idade, eu quis começar a trabalhar. E meu pai arranjou um emprego para mim numa fábrica de blocos, pela crença dele. E não que carregar blocos seja uma coisa, não tem demérito, é uma profissão, né, honesta. Só que não é aquilo que eu queria. Então eu tive várias desavenças com meu pai por causa disso. Então, por exemplo, ele me falava assim, olha uma crença, não sei se você teve essa crença por parte do seu pai, acho que não, porque seu pai era um outro espírito, seu pai era um ser humano muito mais evoluído nesse sentido, né? Evolução no sentido de crença, tá? Ele falava assim, ó, só é honesto quem tem calo na mão. Eu não tenho calo na mão. Eu tenho da moto. Não, tudo bem, mas é uma coisa de diversão, mas ele falava que era assim. E um dia ele falou pra mim assim, cara, vai lá, lá você vai carregar bloco, daqui a pouco você tá dirigindo uma Kombi, cara, olha que legal. E eu já com essa idade, não quero. Você conheceu o Jair Rodrigues? Jair Rodrigues, pai do Jairzinho. Não conheceu? Bom, enfim, todo mundo, acho que aqui... Sabe quem é, né, Aline? Não, eu sei quem é, não conheci. Tá, você não conheceu, beleza. O Agnaldo Timóteo... Tá, mas você viveu nesse meio, né? Pra quem não conhece, era do Balão Mágico e tal. Meu pai sempre foi vidraceiro, né? Ele tinha uma pequena empresa, nunca tive funcionário, mas lá. Um dia ele falou pra mim, eu vou na casa de um ricaço e você vai comigo. Tinha 10 anos. 10 anos de idade. Ele falou assim, aí eu pensei assim, por que ele tá falando que vai na casa de um ricaço? Porque ele deveria ser ricaço, já com 10 anos. Entende? Então, assim, meu pai sempre se colocou como o rico é o rico. A história do bug, né? Também. Exatamente. Eu sou pobre. Só uma outra história aqui para complementar. Não, fica à vontade. Não, porque isso aqui vai entrar na mente das pessoas, claro. Elas vão entender porque elas estão bloqueadas. Muito bom. O meu pai, uma vez, eu pedi uma bicicleta. Acho que eu tinha uns 12 anos, pedi uma bicicleta. Ele falou assim, tá bom, vou te dar a bicicleta. A bicicleta nova que eu queria, que era uma BMX Superstar na época. Com aquelas negócios que botar no cano para não bater isso, no isso. Que ela tinha até um tanquezinho simulando uma moto, né? E eu fui ver outro dia feia pra caramba a bicicleta, mas achava linda. Eu vi na internet que mostrei pra minha esposa, né, meu amor? Achava linda. E era uma bicicleta relativamente cara na época, né? Hoje as crianças querem... Meu Nintendo do meu filho custou R$3.000. A minha bicicleta acho que nem era isso, mas eu queria aquilo lá. Tempos diferentes. Aí... Ele foi e comprou a bicicleta pra mim. Ele falou, trouxe essa bicicleta pra você, ela é semi-usada. Não era semi-nova, era semi-usada. E aí, depois de muito tempo, eu entendi porque ele fez aquilo. A bicicleta semi-usada que ele me trouxe, e ele teve que pintar a bicicleta, gastar dinheiro com isso, custava R$130. Exemplo, tá? Dinheiro da época, mais ou menos. A bicicleta nova custava R$140. Por os bloqueios que ele tinha de não merecimento de ter coisa nova, ele comprou a usada e gastou mais 50 para reformar. Ficou mais caro que a nova. Entendeu? Sim. É o barato que sai caro. Isso é o que os escassos fazem. Sempre pedindo desconto e sempre comprando coisas de má qualidade para economizar. Mais ou menos. Meu pai ia no supermercado. Ele fica louco quando eu conto essas coisas. Não tô contando a história dele, tô contando a minha. Muito bom, muito tô contando a minha, né? Porque ele fala, não fala isso de mim. Eu falei, agora tem que contar pra desbloquear o povo, né? E ele no supermercado, ao invés de ele pegar maionese boa, que custava, sei lá, R$1,50, ele pegava pior que por R$1,30. Mas se você perceber pessoas fazendo isso, chega no caixa, não dá R$10 a mais, que não ia nem mexer no bolso dele, mas por não ter o merecimento, comprava o pior. Meu pai comprou um Fusca, o único carro zero uma vez também, tinha uns 14 anos. Ele comprou o Fusca, chegou em casa com o Fusca cheio, não com plástico, mas cheio com uma capa feia. E o banco na época era lindo, era branco o banco, então, que ele tinha comprado, mas tinha uma capa. Eu falei, mas por que você colocou essa capa ridícula? Ah, porque quando eu for vender, não vai desvalorizar tanto. Eu falei, e você não vai aproveitar esse carro?
Escassez, não merecimento. Ele não sabe por que tá fazendo, mas tá fazendo. Isso aí que você falou é muito, muito comum, né? As pessoas... É quase como... Eu tinha essa mania, mas era por toque. Comprava um relógio e deixava aquele papelzinho que ficava em cima, aquele plastiquinho, né? Sim. Que eu falava assim, não quero que risque. Porque aí eu assim, porra, mas tem que tirar isso aí. Eu vou esperar cair. Então é aquela história, mas você vai sempre ficar olhando o negócio. Então fica segurando, às vezes, o negócio. Usa. É feito pra usar, né? Sabe o videocassete? Sim, claro. Uma vez meu pai comprou um no consórcio. Foi sorteado. E a gente tava louco pra assistir aquele videocassete. Ele falou, não vamos mexer porque é novo. Ué? Igual tênis novo. Não vou usar. Não vou usar porque novo. Aí ele esperava ficar velho pra usar. Meu Deus do Bloqueio. Então céu. esses bloqueios vieram do pai dele, não tem culpa. Mas vieram do pai, da mãe, da família. Por que o pai e a mãe são culpados? Não. Eles só não sabiam o que estavam fazendo. Só isso. Mas E não tem são como culpados. a gente se precaver como pais, além de toda essa aula que você deu aqui hoje? Tem. A partir de hoje, sua mente a gente inserir tanta coisa na sua mente, bom. que quando você for conversar com seus filhos, até por vou- telefone, você vai pensar 2 vezes do que você vai falar. Porque é assim que funciona. Ó, eu faço lives em casa, né? Tenho um estúdio em casa. E meu filho, ele fica 15 dias com a gente, 15 dias com a mãe dele. A minha esposa é a mãe 2, tá? A mãe 1. Tá? Ela fala assim, e a mãe do meu filho? Ela fala. E aí, quando eu tô na live, ele fala, papai, deixa eu falar. Ele fala assim, nunca diga que alguma coisa é impossível. E sai da live. Isso Por quê? aí. Mas eu não ensinei isso pra ele, foi o exemplo. Ele ouve eu falando de prosperidade, que ele pode ter tudo, pode ter tudo, pode ter tudo. Outro dia ele chegou assim e falou, papai, você é rico, né? Falei, sim. E é pra ajudar as pessoas? Sim, filho. Ai, que legal, porque é tão bom ajudar as pessoas. Entendeu? Mas foi uma coisa que eu dei o exemplo. Muito bom. Em casa, a gente não fala em escassez, não tem escassez, né? Amém. Tô falando que tem coisas muito Sim, caras em sim, casa, sim, não, mas a lógico, gente não eu fala. entendo. A gente não fala em escassez. Eu já tive problemas financeiros lá atrás. Sim. Já quebrei uma vez na minha vida. É aquela Por síndrome causa do de crença. vira-lata que não pode ter. Isso, exatamente. Então pode ter sim, gente. Pode ter. Tudo é pra você. Mas é um passo a passo. E prosperidade é um passo a passo, tá? Primeiro você compra. Você quer um avião? Primeiro você compra a bicicleta. Depois Vai pra moto, vai pro Isso. carro, mas vai, né? Depois você compra um avião de controle remoto pequenininho. E depois você sobe. Aí você vai comprar um avião. Tem Vai gente que já quer escalonando, comprar um né? Boeing agora. Não tem como. Não dá. Você pode tudo, desde que você saiba que Muito saiba bom. que é o passo a passo. Prosperidade é o passo a passo. Sensacional. Legal, né? Olha, muito grato de coração por te conhecer. Obrigado, Aline, minha esposa, que entrou em contato com a Aline e nos colocou em contato. E olha, que verdadeira aula. Muitíssimo obrigado mesmo, de coração. A Aline perguntou aqui, não, a Aline também, quem é acumulador? Eu. Então, É a Aline Lopes. acumulador... Para de fazer pergunta ou manda o superchat. senão- Ela mandou aqui, ó, R$16,90 pra você, pô. Ela mandou? Claro, ela tá transbordando aqui, ó. Eu já ia falar, não manda, porque esse dinheiro não é pra isso. Ó, quem estiver assistindo ao vivo quiser me ver, eu tô em Alphaville, no dia 26 agora, domingo, das eu vou te 10h30. falar, deixa assim, agora você vai olhar pra essa câmera. E eu gostaria você vai muito fazer que você fosse, caso você possa ir, vai ser muito legal te ver lá. Não sei se você eu tem... posso ir com a minha esposa, Por favor. mas a questão agora é domingo. Domingo agora. De que horas a que horas? Começa às 10h30 e vai até às 23 Em horas. Alphaville. Mas você pode ficar um pouco só pra você ver Não, como é que é. eu tô pensando nos meus filhos, como é que eu vou fazer com eles. Sim. Mas se você não puder, vai um deles. Vai um, ou você ou vai ela, né? Pra que você possa trazer essa energia lá. Que legal. Tem Tá gente que bom. passa até mal no meu evento. Nossa, a muito energia da legal, prosperidade. Deixa eu só responder a pergunta dela. Acumulador, ele é... Lógico, tem problemas neurológicos e problemas psiquiátricos aí com o psiquiatra, tá? Mas eu tô falando do bloqueado, tá bom? Eu só tenho autoridade pra falar no bloqueado, que é o que eu faço. Médico tem que ser consultado sempre. Medo de perder. É o que eu te falei. Medo de perder. De não ter mais. Medo de não ter mais. Mas eu sou assim, é isso que eu tô Só falando. que o depósito que eu falei, ele existe. Fica ali na João Dias. Pois Tipo, eu pago uma grana por mês. É real. Alugou entendeu? um galpão pra guardar. Surreal. É assim, só que você fala assim, tá bom, então o acumulador de dinheiro também é acumulador? Só que ele tá acumulando pra não perder, só que ele vai perder. É que eu tenho receio de jogar fora ou dar, ou até mesmo vender. Por exemplo, tem 2 teleprompters ali, você tá vendo aqueles? Sim.
Tô vendo? Aqueles teleprompters, eles não são pré-históricos. Hoje em dia são muito menorzinhos e tal. Eles podem ou não funcionar, nem sei como é que estão as conexões, mas vale. Você vai vender ou dar um e o outro você vai deixar um troféuzinho pra você. Esse aqui é do dano tal. Aí então eu guardo um. Coleção. Vai trocar. Tá, o que você tem guardado no depósito? Me fala. Me fala uma coisa que seja assim, mais ou menos. Que seja mais ou menos. Um objeto, Por exemplo, nós temos aqui... Pensar aqui. As cadeiras, vai. As cadeiras pretas. Você tem um troféu imprensa aqui. Um Oscar internacional. E um Oscar isso aí, pelo amor de Deus. Tá, legal. Isso aqui... Isso é uma significância pra você. Lógico. Não é acumulação de nada. Não, mas não... A cadeira... É que lá... mas vou te dizer. Por exemplo, quando eu tinha aqui a produtora, eu tenho lá um deck de mini DV, que é pra antigamente. Hoje em dia é tudo arquivo digital e tal. É analógico. Esse deck de mini DV... É aquela fitinha bem pequenininha. É aquela fitinha. Ele funciona. Eu tenho 100 e tantas horas de material em mini DV que eu preciso digitalizar. Boa pergunta aqui pra você, seguindo a linha da pergunta da Dondoca Aline. Se eu me desfaço... Porque nas fitas está história. Nessas fitas que eu tenho, tem história, tem trabalhos. Eu não posso me desfazer disso. Eu precisava colocar tudo num HD. Tem lugar onde eu posso entregar as fitas e mandar passar e pagar. Então você faz isso amanhã já. Então tá segunda-feira. É nessa linha de raciocínio. E tem uma outra coisa que ela tá fazendo uma pergunta. Dá para reprogramar uma pessoa que é boazinha e mão aberta? Bonzinho não prospera. Essa é a minha resposta. Bonzinho não prospera. Não seja bonzinho. Seja justo, mas não bonzinho. Tem uma diferença muito grande. E assim, cadeira que tem lá, amigo, Vapt. Sim, agora você vai entender o seguinte, ó. O que faz sentido pra mim? 2 teleprompters antigos. Um é velho, o outro é antigo. Entendeu? Um é velho e o outro é antigo. É questão de acumular, de coisas guardadas. Realmente, por exemplo, roupa. Eu tenho um monte de roupa que eu preciso... Doa tudo. Doa tudo. Ó, vai mudar minha vida esse encontro com você. Doa tudo. Hoje tá sendo muito, muito legal e eu espero poder estar lá domingo. Antes da gente encerrar, eu quero que você olhe para a câmera da esquerda e passe a mensagem à vontade que você quiser, o tempo que você quiser, converse com as pessoas. Ó, pensa uma coisa. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você tem o direito de prosperar. Agora você pode escolher em prosperar e não. Ok? Então você é a imagem e semelhança de Deus. Enquanto você não fizer mentalmente um pacto com a sua prosperidade, que eu vou aqui dizer que não é um curso, não é um treinamento, é uma filosofia de vida, e o que você faz como pacto com a prosperidade é procurar intencionalmente resolver seus bloqueios, você não vai avançar. Não faça nada antes de se desbloquear. Não quer fazer o pacto com a prosperidade? Procura outro desbloqueio, que tem ótimos por aí. Estou falando do meu. Mas não faça mais nada da sua vida antes de se bloquear, porque senão você vai ser nada mais, nada menos que um frustrado. Você vai ter pequenas vitórias e você vai cair. Vai ser assim. Isso acontecia comigo. Tem 3 tipos de bloqueio. O bloqueio fui é aquele cara que faz, conquista tudo o que quer. Quando conquistou aquilo não faz mais sentido para ele e ele perde e ele deixa de lado e começa outra coisa. Então é um círculo vicioso danado. Só que nesse largar, ele iludiu pessoas, trouxe pessoas para o projeto dele que era maravilhoso, então deu um monte de problema. Isso fica como uma carga emocional. Aí ele começa tudo de novo. Tem o bloqueio Fênix. É aquele cara que demora para conquistar as coisas, é tão difícil, tão pesado, tal, briga com o cachorro, briga com a sogra, que é terrível brigar com a sogra, briga com o cunhado, que é pior ainda, tal. Quando ele chega lá no topo, ele perde tudo. E aí ele recomeça, porque agora ele fala assim, vocês vão ver falando mal de mim, tá vendo? Eu sou uma fênix, eu vou renascer das cinzas. Ele começa a fazer tudo de novo. Esse é o bloqueio Fênix. E o terceiro bloqueio, que é o pior, é o cadeado. Ele nem tenta porque ele acha que não vai conseguir. Então, se você tem um desses 3 bloqueios... Excelente dividido assim. Exatamente. Então, faz o seguinte, ó. Quiser falar comigo, vai ser um prazer. Fênix, cadeado e o primeiro? Fui. Fui Porque foi. Fui. Foi porque foi, mas depois ele deixa de lado, perde a vontade. Então, o meu Instagram é @hipnologoprofbaitelo. Você me encontra lá. Ou então, www.pactocoaprosperidade.com.br. A gente nem usa mais falar assim, mas é .com.br, Pacto com a Prosperidade. Mas pelo Instagram é mais fácil. E o seu canal de YouTube? Hipnólogo Prof. Baitelo. Que bateu 100 mil hoje. Já tá com 100 mil, pode ter certeza. Que maravilha. Muito bom, professor. Muito obrigado. Foi realmente um prazer falar com você.
Eu quero que você veja aí direitinho, a gente conversa com a Aline, vai ser sua produtora, para ver se você consegue marcar uma nova data na agenda para você vir no Pod Manhã. Quem acompanhou a entrevista até aqui ou chegou aqui agora, o Pod Manhã é um podcast feito aqui nesse estúdio pela Aline Lopes, minha esposa, que fala muito sobre família, maternidade, coisas muito interessantes que vocês podem acompanhar lá também. E ela iria entrevistar hoje o professor Baitello, infelizmente por alguns contratempos ela não conseguiu, mas já fica o convite para uma próxima oportunidade. E como eu te falei, realmente te agradeço, foi uma honra poder conversar com você, te conhecer, entrevistá-lo. Obrigado. Ô, Aline, eu vou falar lá quando eu vier aqui, eu vou falar sobre por que os bloqueios acontecem entre 6 e 12 anos de idade e vou mostrar para os pais como eles fazem para não dar o exemplo de bloqueio para os filhos. A gente vai fazer um programa todo sobre esse aí. Boa, ótima ideia. Inclusive fazer bem pautado assim, com uma coisa para vocês se aprofundarem exatamente nisso. Gostei. Muito bom. Eu quero te agradecer, porque quando eu recebi seu convite, eu fui ver quem você era, tal. Eu só vim perguntar para você para confirmar aqui o sobrenome, só para confirmar. Mas eu não comemorei, eu agradeci. Muito obrigado. Muito bom. Grande abraço. Muito bom mesmo. Obrigado. Seja sempre bem-vindo e agora a gente vai se ver muito mais. Muito legal. Obrigado, viu? É isso, pessoal. Muitíssimo obrigado pela companhia de cada um de vocês que esteve aqui conosco, seja no ao vivo ou no gravado. É um prazer fazer esse programa para todos nós, para vocês, para os convidados que vêm aqui e compartilham conhecimento. Hoje o professor Baitello deu uma verdadeira aula sobre prosperidade. E olha, quando eu falo uma verdadeira aula, não é da boca para fora, não. Realmente, energeticamente, as coisas que ele falou, as portas que ele abre na nossa mente, enquanto conversando com ele, realmente fazem diferença. Estou falando isso porque eu senti aqui na pele. Não é nada a ver com hipnotizar, entrar em transe. É com entender mesmo o poder da mente, esclarecer muita coisa. Quem não conhece ainda o trabalho dele, aqui na descrição do vídeo tem o @ hipnólogo Prof. Baitello, Baitello com 2 L's. Você encontra no Instagram o @ ou www.pactocoaprosperidade.com.br para você conhecer mais sobre esse lado das palestras que o professor Baitello proporciona. Quero agradecer também a Porcelaneca, Thiago e Rebeca, um grande beijo a vocês. O professor adorou a caneca personalizada. Amém mesmo. Agradeço muito a minha esposa e ao meu unhado, que a gente tem que começar a mudar o nome, ele é o meu unhado e é o diretor do programa, e eu fico muito feliz de tê-lo aqui, então quando eu te agradeci no começo, você sabe que é de coração, tá? Gente, é isso, muito obrigado, até a próxima, grande beijo, abraço, bye bye Brasil!